Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvar Faria E o meu Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um lugar onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E aí, Antoniel, como é que foi a semana, meu amigo? Tudo jóia? A semana bem agradável, semana tranquila aí, graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado bastante, né? Amém, E é essa isso aí. semana, como é que foi, A semana Luiz? tá boa, graças a Deus. Começando o mês aí de agosto, vamos pra cima. Verdade. Antoniel, hoje eu digo pra você o seguinte, cara, o papo hoje vai ser demais, hein? Vai ser muito Vai ser tremendo. importante, Hoje, hein? muitos jovens aí vão atender aí, aprender, na verdade, vários conselhos hoje, porque o nosso convidado de hoje, ele é um cara que demonstra mesmo. Tony, mas para começar nosso programa de hoje, como é que o pessoal faz para dar aquele apoio pra gente, como Quero sempre? convidar você, querido amigo, que está assistindo o programa hoje, para você compartilhar o conteúdo, né? Divulgar com seus amigos, sua família, no seu trabalho, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o poder transformador de Deus. O nosso Amém. Deus é Deus de milagre, continua trabalhando todos os dias e tenho certeza que Ele tem muito mais a fazer na tua vida. Amém, é isso aí. E não se esqueça de você já estar começando a assistir o vídeo, já deixa aquele like para garantir o apoio pra gente no nosso canal. Se não é inscrito, como o Antônio falou, se inscreve no nosso canal, coloca o sininho lá ativo, porque tem muito conteúdo para vir ainda no final desse ano, ok? Bom, Antônio, sem mais delongas, eu quero já aproveitar e agradecer também ao nosso amigo Edivaldo Lenda, que está ali nas câmeras, e apresentar o nosso convidado de hoje, que hoje ele veio. Foi muito bom. É o pastor Gabriel, pastor jovem da PAC. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa Que alegria noite, estar aqui com pastor. vocês. Uma boa noite aí Bom. também. Não sei que horário o pessoal está assistindo em casa, né? Então sejam todos cumprimentados aí. Mas finalmente estamos aqui, né? Deu certo, pastor. Deu certo agora, Deus vai. Tentamos uma vez, veio um acidente no meio do caminho, mas hoje deu certo. Amém. Deu certo, foi muito bom. Pastor, é um prazer receber você aqui com a gente, tá? Eu sempre falo que todos os nossos convidados são de grande prestígio, não porque é pastor, não porque é membro de igreja, Sim. não porque é jovem, mas assim, eu costumo falar que todos têm o seu testemunho, todos têm sua história de uma maneira especial, e hoje para você não vai ser diferente, tá? Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Quero parabenizar vocês pelo trabalho. O testemunho tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que vai continuar sendo aí. Obrigado, pastor. E eu espero que o canal possa realmente continuar levando muitas bênçãos à vida das pessoas, né? Amém. YouTube hoje é uma grande ferramenta e vocês têm sido uma ferramenta de pregação. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Pastor, Sim. você tá com os jovens aí, rodando para cima e para baixo, tá aquela loucura. Como é que tá aí os projetos atuais? Rapaz, trabalhar com a juventude é uma bênção. Porque a juventude realmente ela é muito elétrica, né? E assim, tem sido de fato um privilégio trabalhar com os jovens. Se eu confessar a você, começar por aqui, eu confesso a você que eu nunca imaginei que um dia eu estaria liderando jovens. Pastor de igreja durante algum tempo. E eu trabalhava com todas as áreas da igreja, os jovens eram uma delas. Mas nunca imaginei que em algum tempo da minha vida eu teria a oportunidade de me dedicar exclusivamente aos jovens. E nunca imaginei, achava que era um grande desafio. Continuo achando que é um grande desafio, mas vou te falar, é um privilégio. A molecada é uma bênção. Os jovens, tem muita gente que pensa assim, o jovem não quer nada com Deus. Mentira, eles querem sim. Só que você precisa aprender a conduzi-los nessa direção. De fato, eles são a faixa etária mais atacada da igreja hoje. Uma das mais atacadas. Entendeu? Porque a sociedade está completamente corrompida. O mundo tem muitas tentações. E você vê um adulto em formação, que é um jovem. Um jovem é um adulto em formação. Então você tem ali questão de opiniões sendo formadas, o caráter sendo estabelecido, uma identidade sendo montada. Então se você não dá os instrumentos certos e a fé correta, você não vai conseguir realmente mantê-lo. Então trabalhar com eles tem sido um privilégio e eu tenho buscado essa direção. De mostrar para eles o caminho, que o caminho é o mesmo que é para todos os salvos e para todos os cristãos. É a palavra de Deus. Então trabalhar com o jovem é só você transformar a Bíblia numa linguagem mais para jovens. Atual, seria uma linguagem mais atual, né? Mais atual, é isso aí. Para que eles possam estar entendendo, né? É isso aí. Claro, eu com meus 20 anos, para mim, fica mais fácil. Quem me dera tá nos meus 20. Então, pastor, eu imagino que é um desafio, porque os jovens de hoje em dia, com essa tecnologia, a flor da pele, cara, isso aí deve ser assim. Porque o jovem por si só, ele já tem a sua magia, podemos colocar assim, de vontade de fazer Sim. e ação. Sim. Jovem é ação. Mas tirar eles de trás disso aqui, às vezes é um grande desafio.
Sim. né? E eu percebo que, de uma forma especial, os projetos que a igreja tem para engajar o jovem, para fazer com que eles realmente façam essa ação, é muito importante para eles saírem de trás dessas telas e realmente agir. Porém, eles podem também usar as telas, né? Podem também usar as telas. É curioso que quando a gente fala sobre tela, as pessoas olham para o celular e imaginam que o celular é só um projeto, é um telefone de R$1.000, de R$1.500, R$2.000. Tá enganado. O telefone celular é um projeto de milhões de dólares que foi estabelecido para te fazer um cliente permanente 7 dias por semana, todas as semanas do ano da tua vida. Verdade. As redes sociais cooperam com isso. Então são milhões investidos aí para prender a sua atenção. Se você de fato não se preparar para utilizá-lo e utilizá-lo bem, qualquer um é um alvo fácil do celular. Porque o celular foi feito, está preparado para atender os seus gostos, as suas manias, as suas peculiaridades. Então ele vai te atender, suas redes vão direto ao que você acha que gosta. Isso vai ser uma perda de tempo. Então, assim, trabalhar com celular, para jovem, para adulto, para todos, tem que haver muita cautela. É verdade. Muita cautela. Os especialistas dizem, os psicólogos dizem que você entregar um celular, por exemplo, para uma criança, é a mesma coisa que você der uma cocaína, que vicia tanto quanto. Você percebe o nível de, vamos dizer assim, de toxicidade disso aqui. Então você tem que tomar muito cuidado. Então com os jovens, eles estão nas redes, eu também estou nas redes. Aliás, uma história curiosa, né? Eu vou continuar. Cara, eu era meio atec. Eu tava contando pra vocês antes da gente começar a gravar, né? Eu comecei a mexer. Hoje eu mexo com o Instagram, hoje eu mexo com o TikTok. Hoje eu não, porque tem uns brothers que trabalham comigo. A equipe dos próprios jovens que a gente lidera trabalha comigo. Aliás, tem um abraço. Posso mandar um abraço aqui pra eles? Pode. Vamos mandar pra câmera. Um abraço pro Brunão, pra Beth, pros meus coordenadores, pra minha esposa, pra todo mundo aí. Um abração pra vocês. São gente fera. E eles que vão coordenando e vão cortando ali. Então hoje eu tô em todas as redes, mas não sou eu que mexo em todas. Mas assim, o fato é que quando eu comecei era um desafio, tava contando para vocês isso, mas a gente descobriu que uma coisa que eu aprendi, na verdade, com um amigo meu, a rede social não é um lugar mais hoje que os jovens entram para se entreter. Na verdade é um lugar onde eles vivem, a maioria deles. Isso é verdade. Então a gente abre portas lá dentro, no meio de milhões de portas, você abre uma porta que direcione para o caminho certo. Então, assim, o fato de você estar lá dentro com o canal do YouTube, você está lá dentro com uma conta do Instagram, você está lá dentro com uma conta do TikTok, não importa. Com uma forma que você fale da mensagem, você está sendo uma oportunidade, de repente, para aquele jovem que está num mundo de coisas de perdição, encontrar um caminho. Então a gente acaba pescando lá dentro, né? Engraçado que aquele documentário, O Dilema das Redes. Sim, muito bom. Sim. Assisti 2 vezes já. E lá é exatamente isso. Verdade. Né? As pessoas, os jovens, né? Enfim, a maioria das pessoas, eles estão lá dentro. Sim. E aí lá dentro eles vão fazendo o quê? Abrindo coisas, recebendo notificação. É uma disputa tão grande que o mercado tem com as pessoas, porque é o seguinte, é tudo ali dentro. Sim. Então o que acontece? Quem conseguir chamar atenção, ganha um prêmio. Ganha um prêmio, exatamente. Entendeu? É isso aí. Então todo mundo acaba virando um tipo de mercadoria lá dentro. Porque para chamar atenção, você se torna um cliente. Então você também é um tipo de mercadoria. Porque quem está lá dentro, quem fornece, eu vou prender a sua atenção e vou negociar a sua atenção com o outro lado. Então eu vendo a sua atenção, vamos dizer assim, né? Mas para eu chamar a tua atenção, eu uso de qualquer ferramenta possível. E aí a gente vê que hoje na internet, as pessoas querem ser famosas a todo custo. Eu tô me preparando para fazer um tema sobre isso. Qual o preço da fama? Porque os valores estão sendo destruídos em busca da fama. E não há limites, né? E não há limites. Não há limites. Essa que é a parte perigosa da... Exatamente, Tony. Porque assim, você vê, hoje eu tenho, antigamente, só abrindo parênteses, antigamente, os valores sociais, os valores humanos eram diferentes. A gente viveu um tempo em que o casamento era valorizado, os jovens se preparavam para o casamento. As meninas se mantinham puras até chegar ao casamento. Ah, pastor, isso é um pensamento retrógrado, antigo. Não, porque eu não defendo só a pureza de meninas. Eu defendo a pureza de meninas e de meninos. Eu nunca advoguei em favor da libertinagem sexual. Então, se preparavam para o casamento, os dois, correto? Hoje em dia, além da gente ter uma libertinagem sexual muito grande no mundo todo, onde ninguém se valoriza, ninguém se preserva para nada, a gente ainda tem agora os famosos que estão indo para o lado do... sites de conteúdo adulto, como eles gostam de chamar. Sim. Né? E estão tornando isso algo bonito. Não, site de conteúdo adulto é uma profissão. Cara,
Beleza, você está ganhando seu dinheiro com isso, mas os valores, os princípios estão todos sendo destruídos. Então a gente está vendo meninas que estão abrindo mão dos seus valores pessoais, dos seus princípios, do seu corpo. Cara, seu corpo é o seu bem mais precioso. Então você queimar o seu corpo na rede a troco de uns likes, de um dinheiro qualquer que você vai receber, de qualquer coisa que você vai ter, mano, qual é o preço da fama? Tua dignidade, tua honra, tudo. E o mais interessante aqui Né? disso é porque a maioria faz por dinheiro. A maioria faz por dinheiro. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo, acho que foi ano Sim. passado, é aquele tal do OnlyFans. Sim. Cara, o OnlyFans é um site para adultos. Porque ali você vende fotos do seu corpo. Tem gente que compra foto de pé, foto de mão, foto de tudo. Entendeu? Aí o que acontece? Nisso, a pessoa vai lá vender o corpo e isso se compara ao quê? Prostituição online. Prostituição online, exatamente. Tá ligado? Regularizada, bonita, olha que legal. Eu não sou uma prostituta, tô no OnlyFans. Nada contra os prostitutos. Não. Né? Mas o fato é que a Um sociedade cristão, deveria, como cristão, prezar valores e princípios que fossem reger a gente para um futuro melhor. E a exatamente. gente não tá indo nessa direção. A gente tá indo na direção que a gente... O pastor Billy Graham falou assim, que se Sodoma e Gomorra foram queimadas e que se nós fôssemos julgados hoje, nós já estaríamos perdendo para eles. Teria que pedir desculpa. Teria que pedir desculpas. Poxa vida, hein? Então, você percebe a que nível nós estamos chegando? É uma visão bem ampla do que está acontecendo. Bem ampla do que está acontecendo. Exatamente. A diferença é que na época a cultura deles era de uma forma agressiva. Hoje nós estamos numa cultura que, como você falou aí, né? Ela é pior do que a época, estamos perdendo, estamos ganhando nas coisas erradas. Sim. Porém, é tudo de uma forma. Começou com uma forma disfarçada, agora começou a ficar bem mais escancarado. Satanás é extremamente astuto. Exato, pastor. Em vez de Satanás deixar o erro sendo chamado de erro, ele parou de brigar e destruir igrejas e matar cristãos no momento. No momento ele está trabalhando em criar uma cultura que normatiza, regulariza o erro e o pecado. Verdade. É isso. É isso que a gente está vivendo hoje. A regularização do pecado como modo de vida, como padrão de vida. E se você é contrário, amigo, prepare-se, porque as pedradas vão vir com força. Vai. Então isso é muito perigoso. E para os nossos jovens dentro da igreja, tem que deixar um adendo. Nós não somos chamados a ser iguais às pessoas do mundo. E como não somos chamados a ser iguais às pessoas do mundo, somos salvos, é natural que os nossos parâmetros, valores e visão sejam diferentes. Então você não tem que ter vergonha porque você é diferente, você tem que ter orgulho porque você anda de maneira diferente. Qual é o meu princípio? Meu princípio são os princípios dos céus. Então eu vou andar conforme os princípios dos céus. Faça o mundo o que fizer, o que as pessoas disserem, o que esteja de trend, o que esteja de moda, não me importa. Meus princípios são os princípios de Deus e vou viver segundo eles. Ainda que eu esteja sozinho caminhando nesses princípios. Tá certo. Pastor, nós estamos falando de princípios, né, e valores. Sim. E eu tenho certeza que tem muitos jovens que estão assistindo nesse instante. Sim. Como jovem adventista ou cristão, o que eu tenho que fazer para me se manter mais firme a esses princípios, esses valores que são atacados diariamente pelo mundo? Muito boa sua pergunta. Normalmente nas minhas redes as pessoas perguntam, pastor, não estou ouvindo a voz de Deus. Como é que eu faço para me manter perto de Deus? Como é que eu faço para me manter nos princípios? Pastor, como é que eu vou fazer para ser um bom cristão? A fórmula não existe uma fórmula mágica. Né? A primeira coisa que a gente deixa claro. Segunda coisa, apesar do tempo que passou, a Bíblia é um livro atemporal. O que eu quero dizer com isso? O tempo não faz a Bíblia ficar antiga, desatualizada. Ela sempre vai ser um livro atual. Então, os conselhos para você se manter um bom cristão, elas partem da Bíblia. Em que sentido? A Bíblia vai te ensinar como se conectar com Deus. Então, como eu posso me manter firme? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu sozinho não sou absolutamente nada. Eu sou um pecador, e a Bíblia diz assim, um pecador miserável que necessita de Deus. Esse é você, esse sou eu. Todos nós somos assim. Então, uma vez que nós reconhecemos que somos pecadores, nós precisamos ir na direção do Salvador. Quem é o Salvador? É Cristo. Até aqui, beleza. Todo mundo quer ir na direção de Cristo, quer ser abraçado, ganhar tapinha nas costas. Querer dizer, agora eu estou salvo. Fui salvo. Quais são os próximos passos? Dependência. Dependência só existe de 3 maneiras, pelo menos. Quais são elas? Estudo da palavra, vida de oração, prática cristã. É simples assim. Ah, mas o estudo da palavra é necessário? Imagina o seguinte, deixa eu te contar uma história bacana agora. Eu sou casado há
8 anos. 8 anos e vai fazer. Tá com 8 anos hoje. Se fôssemos contar pelo dia de hoje, né? Que minha esposa assista isso pra saber que eu nunca esqueço. 8 anos e 5 dias. Se fôssemos contar pelo dia de hoje, Lenda. 8 anos e 5 dias, tá? Mas assim, o fato é que minha esposa tem 5 irmãos. 5 irmãos. Ela morava na Bahia, uma cidadezinha do interior. Pessoal lá de Bicuí. Um abraço pros baianos que estão nos assistindo, né? Então, eu fui casar com ela, a gente decidiu se casar, saímos de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, ela tava aqui em São Paulo, e eu fui lá conhecer a família dela. Cheguei na cidade, cara, a cidade tem tipo 38 mil habitantes, eu acho que uns 37.520 são primos dela, irmão, porque é uma família grande, velho. Família criou a cidade, Família criou a cidade. Então, por todo lugar que você passava, Todo mundo se conhece. todo mundo se conhece, velho. Aí, não, esse aqui é primo tal, esse aqui é prima tal, esse aqui é o tio tal, esse aqui é tia tal, isso aqui não sei o que, isso aqui. Cara, por todo lugar que a gente passava tinha prosa. Pastor, ali você tava num terreno. Você fica quietinho ali. Ali eu tinha que estar Qualquer quieto. mancada. Ali já não podia pisar fora do barco, né? Então, cara, beleza, casamos. Quando a gente casou, a gente veio pro interior de São Paulo, aqui em Americana. Primeiro lugar que a gente morou casado, Americana. né? E ali, a gente morando em Americana, a gente foi morar num apartamento. Um apartamento pequeno, eu e ela, numa cidade onde nós não conhecíamos as pessoas ainda. Uma cidade que eu estava chegando aqui para trabalhar, eu sou o único da minha família que estou aqui, ela era a única da família dela que estava aqui, então só tinha nós dois. Nossa. E eu normalmente, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado, então eu Amém. vivo isso o tempo todo. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, cheguei agora, mas desde manhã, normalmente é assim. Então eu saía de casa às 8 da manhã para trabalhar, às vezes eu voltava 10h30 da noite, 11 horas da noite. Nossa. E eu tava corrido, e eu tava acostumado com aquela vida de solteiro antes do casamento. Então eu chegava em casa, cara, vou tomar meu banho, vou comer, vou ver um filme, vou dormir, amanhã trampo de novo. É isso, Sim, né? Essa é a normal. rotina, é normal, né? Pra quem é solteiro. Pra quem é solteiro, minha fase de faculdade fui solteiro, durante a fase de faculdade, então aprendi a morar sozinho, aprendi a viver sozinho. Então, Legal. quando eu chegava em casa, minha esposa começava. Queria me contar como é que foi o dia dela. Aí ela começava assim. Hoje eu acordei, 8 horas da manhã, tomei café, fui comer ali o negócio, desci, fui na padaria, fiz o culto, li o livro assim, dei uma volta aqui no condomínio, fiz isso, fiz aquilo, o carro bateu ali na esquina, tem um cachorro assim, começava a contar. Aí deu Detalhes. 8h30 da manhã, eu falava, meu Deus, mas ela gastou 2 horas pra contar uma. Você imagina, né, como é que era isso? Aí eu tô ali, pá, ia tirando a roupa, ia me preparando pra tomar banho, eu entrava pra tomar banho, fechava a porta do banheiro, encostava do lado de fora da porta e continuava. Então eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, vai vendo. Aí eu terminava de tomar banho, botava meu pijama e ela tava falando. Cara, eu saía da questão de tocar o pijama, ia jantar, comer alguma coisa pra dormir. Tava comendo alguma coisa e ela tá contando. Eu deitava e ela continuava contando, velho. E aí, quem é casado, tá assistindo a gente, vocês são casados, você já deve ter feito isso. com certeza. Eu fingia que eu tava dormindo pra ver se o assunto parava, irmão. O assunto parava. Mas eu bebo muita água, você vê. Você me deu a garrafinha, eu já tava bebendo aqui. Eu pego mais água. Não, fica em paz, fica em paz. Ainda tem o suco, a gente vai junto. Aí, cara, eu bebo muita água. Então toda madrugada eu levanto pra ir no banheiro. Toda madrugada. Aí eu, pá, na hora de levantar pro banheiro, se eu sacudisse demais a cama, Você a Rose acordava e ela continuava o assunto de onde ela tinha parado. Tu acredita nisso? Aí quem tá em casa vai pensar assim, nossa, como a sua esposa falava demais. Não, mas calma aí. Isso que é gostar de falar. Pega essa visão aqui. Legal. Pega essa visão aqui. Quem casou e prometeu amar, cuidar e dar atenção o resto da vida? Esposo. O esposo. Quem é que tinha que ouvir as histórias dela? O esposo. Quem tinha que estar do lado dela? Cara, é o esposo. Então, o errado na história era eu. Não era ela que tava falando demais. Ela tava tentando aproveitar o pouco tempo que eu tava dando pra ela. Sim. Porque a real é que eu tinha que mudar minha rotina de trabalho, chegar em casa mais cedo pra cuidar da minha esposa, porque eu era recém-casado. Sim. Era essa a situação. Uhum. Então, eu tive que aprender a como ser um esposo. Como dar atenção. E por que eu tô contando isso? Tem gente que acha que o estudo da Bíblia vai ter que se adaptar ao pequeno horário que tem, velho. Deus não vai se adaptar para tua jornada. Isso é verdade. Eu trabalho em 2 empregos, eu tenho 5 filhos, eu tenho que pagar 2 faculdades, tenho que pagar aluguel. Deus sabe que eu trabalho demais. Amigo, dorme menos, come menos, faz qualquer coisa menos, mas não deixa de estudar a palavra. Quando a gente fala de aproximação de Deus e manter os princípios, a primeira base tá aqui. Tá simples aqui. É a Bíblia. Pastor, dentro desse contexto que o pastor está apresentando Sim. para nós essa noite, onde que entra a palavra prioridade nisso aí? Muito boa pergunta. Prioridade. Porque assim, normalmente eu vou investir meu tempo no que é precioso para mim. Uhum. Então eu vou colocar minhas energias no que me é essencial. Porque os seres humanos saem todo dia para trabalhar. Porque eles precisam de quê? Dinheiro. Dinheiro.
Ah, mas eu preciso de dinheiro para comer. Não, você precisa de dinheiro para comprar coisas essenciais. É por isso que você trabalha pra caramba. Você precisa do dinheiro para sua moradia, você precisa do dinheiro para sua saúde, para manter a saúde, você precisa do dinheiro para sustentar a tua família, para comida que você come, para água que você bebe, para energia que você gasta. Então, é uma coisa absurda eu entender que preciso de Deus e negligenciar o estudo da palavra. Então, a prioridade tem que estar onde? Na palavra. Você aprende, primeiro valor, eu aprendo a depender da palavra. Como que Deus fala comigo? Primeiro passo, Bíblia. É a primeira forma que Deus fala com os seres humanos. Então, quando o jovem pergunta, como é que eu vou manter os princípios? Primeira coisa, irmão, você vai precisar estudar a palavra. Ah, mas é cansativo. Ah, mas pastor, e você? Não, mas para você é fácil, você é pastor, você estuda todo dia. Você acha que todo dia de manhã eu acordo assim, nossa, que legal, hoje eu vou estudar o livro de Números, vou estudar as crônicas lá. Filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Não é assim que funciona. Então, a gente às vezes não tem a vontade. Aí eu vejo uma coisa que eu aprendi com a minha avó. Quando você não tem vontade, você pede a Deus para ele colocar a vontade. Então você vai lá e faz. Exato. E tem coisas na vida que você faz mesmo sem entender os motivos. Você acha que Abraão estava feliz quando levou Isaac para Moriá? Tava nada. Ele entendia? Não. Mas ele estava obedecendo? Tava. E ali naquele deserto ele fez o pai da fé. Então mesmo que você não entenda o motivo de você estar estudando a Bíblia, só estuda. Primeiro passo, estudar. Segundo passo, oração. Se você tiver esses dois princípios e esses dois valores em dia na tua vida, você vai conseguir manter os princípios. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar um jovem e eu estive na casa dele por 3 vezes. Certo. E ele falou assim pra mim, eu tento falar com Deus, tal, mas Deus fica em silêncio. Né? Deus fica em silêncio. Então há muitas pessoas nos nossos dias hoje que elas falam assim, eu tento falar com Deus, mas Deus fica em silêncio. E aí, como que eu faço? O silêncio é uma forma de Deus falar? Quais são as condições para isso? Deus responde de diversas maneiras. As condições. Deus responde de diversas maneiras. O silêncio pode ocorrer. Uma das respostas que eu mais gosto é a seguinte, que eu uso ela para mim, por isso eu vou responder ela para vocês. A primeira maneira que Deus falou foi a Bíblia. A primeira pergunta que precisa ser respondida é, você está ouvindo o que Deus falou na Bíblia? Se você já está ouvindo o que Deus falou na Bíblia, se prepare para ele falar na tua vida. Mas se o que ele já falou, você não deu atenção e não está ouvindo, não pergunte para ele falar mais, não peça para ele falar mais, porque a primeira coisa que ele falou você ignorou. Verdade. Então você primeiro começa ouvindo as primeiras palavras. Depois você vai pedir para ouvir o resto. Tenha força, fé e sensibilidade para entender. Deus está falando? Vou seguir. O que Deus falou aqui na Bíblia? Deus falou aqui. Tem conselhos, advertências, tem os 10 mandamentos, tem as parábolas, tem um monte de coisa. Você está ouvindo aqui? Não, eu ignorei esse livro todo, mas eu quero que ele fale comigo agora. Mas calma aí, ele está falando contigo aqui, você ignorou. Você quer que ele continue falando? Então, ele está falando. Você precisa ser mais sensível a ouvir. Então, a sensibilidade para você ouvir, ela vem com a comunhão e com a dependência. Normalmente a pessoa que fala assim, Deus não me responde, Deus está em silêncio na minha vida. Ela faz orações esporádicas em momentos esporádicos da vida, quando está em dificuldade ou quando está pedindo uma coisa que quer muito. Vou fazer uma oração agora porque eu quero muito que Deus me responda isso aqui. Aí eu fico lá orando em prol do pedido que eu tenho. Mas é a vida de oração antes? Não existia. Mas então vai ouvir Deus? Então você precisa começar a buscar Deus. E outra coisa, seja preparado para as respostas de Deus. Uma coisa muito importante, eu sei que o tema não é oração, mas uma coisa muito importante sobre oração. Oração não tem o objetivo de realizar os desejos da tua vida. Engana-se quem pensa isso. Seja ele qual for. Desejos bons, desejos nobres, desejos ruins, desejos maus. A oração não tem o objetivo de realizar teus desejos na tua vida. Existiram uma série de profetas, de apóstolos que oraram por sua própria vida e Deus não atendeu. Isso não significa que Deus não os amou. Não significa que Deus os abandonou. Significa que Deus tinha outros planos e que eles tinham fé o suficiente para confiar, ainda que viessem a morrer. Qual o objetivo real da oração? Te aproximar de Deus. Ela te leva ao encontro com Deus, ela faz Deus estar do seu lado, ela acalma seu coração pela presença do Senhor. Você se aproximou do Senhor, Deus está vivendo contigo ali, está pertinho de você. Mas e os pedidos? Na sua bondade, na sua benevolência, se ele achar que deve, ele atende. Se ele não atender, não fica triste. Ele já fez tudo o que tinha que fazer por você quando ele enviou o filho para morrer na cruz. Legal. O resto. Verdade. Pastor, antes da gente poder mudar o papo aqui, o senhor falou uma coisa interessante, o Daniel falou sobre os princípios, e o senhor falou um pouco também sobre prioridade. Sim. Prioridade. E uma coisa que a gente vê muito, eu falo isso por mim, todos os dias eu tento mudar isso na minha vida. Sim. Que muitas vezes a gente pega o celular, a gente vai ver um vídeo, Sim. e aí você vai... Eu não uso o TikTok,
Eu sou bem sincero, não uso TikTok. Eu também acho que Mas o eu TikTok uso- não é uma boa ferramenta. Tanto é que administra o meu, mas não sou eu que uso. Eu não uso, assim, mas assim, eu uso só, acho que de vídeo, eu só uso Instagram, porque a gente Sim. usa por causa das redes. Mas você assiste um vídeo e você rola uma vez, 2 vezes pra cima, quando você vai ver, você gastou meia hora. Sim. Natural isso. Isso é perigoso. Muito. Porque aí, às vezes, aí se encaixa naquele perfil. Ah, eu tenho 2 empregos, eu tenho aquilo e tudo mais, não tenho tempo pra Deus. Mas Mentira. meia hora pra você ficar ali, você tem. E aí, às vezes, eu me enquadro nessa, e aí eu falo assim, quando termina, eu falo, poxa vida, aí eu gastei Sim. tempo à toa aqui. Sim. É. E facilmente a gente cai nessa armadilha. Eu mesmo já Ah, caí nessa armadilha durante algum tempo. Eu gostava muito de vídeos. Eu gosto muito de esportes. Só assistia vídeos de esporte. Tá E eu acompanha as gostava- Olimpíadas? As Olimpíadas eu meio que. Então, isso eu gostava muito de esporte, mas eu comecei a acompanhar, mas depois eu acabei deixando. E aí eu comecei a. Eu gostava, no meu começo nas redes, eu gostava muito de esportes e gostava muito de dar risada. Uhum. Então o que começou a aparecer pra mim? Vídeo de pegadinha, algumas pegadinhas, e Esporte. vídeo de esporte. É. Um dia eu me peguei 2 da manhã no meu celular. E, cara, naquela hora surgiu um vídeo no Instagram falando sobre oração. E, assim, no meio daquele. Lembra que eu falei da janela, das portas? Sim, No meio sim. de milhares de vídeos, sei lá quantos vídeos, talvez não milhares, mas dezenas de Vários, vídeos que eu sim. tinha gasto ali, jogado horas da minha vida em vão ali. Apareceu aquele vídeo da oração. E aquela pessoa no vídeo falava sobre oração na madrugada. E eu tava ali deitado na minha cama. E eu pensei assim, quando foi a última vez que eu orei na madrugada? Cara, eu não me lembrei. Mas quando foi a última vez que eu rolei um vídeo na madrugada? Ixi. Aí acendeu uma luz vermelha. Aí eu falei assim, cara, Nessa também hora. tem alguma coisa perigosa. Eu lembro que nesse tempo eu tirei as redes sociais do meu celular. E isso é uma coisa muito particular minha. Não condeno quem tem no celular. Sim, claro. Mas eu acho que quando você tira ela de não estar nas suas mãos diretamente, você vai ter mais chances de você resistir. Porque quando você tem que, por exemplo, eu sou um novo formado em moldes velhos, vamos dizer assim. Quando você tem que ligar um computador para você abrir seu Insta ou para você abrir tua rede, cara, você tá na cama, você não vai fazer isso. Não faz. A facilidade de você perder tempo aqui é do celular, É o celular. porque tá na mão. E aí vem um detalhe. Existe uma palavrinha que a gente usa que é terrível. A gente fala assim, não, é só um passatempo. Cara, tempo é vida. O bem mais precioso que você tem na tua história é o tempo. Porque o tempo vai compor a sua vida. Quer dizer que o passatempo é um passa-vida. Você está deixando de fazer outras coisas boas para você, tá simplesmente você tá vivendo outras coisas fúteis. E tem um monte de gente que tá perdendo tempo de vida, cara. Poderia estar estudando, poderia estar crescendo, poderia estar desenvolvendo várias coisas, aprendendo de Deus, mas simplesmente estão perdendo toda a sua juventude, o seu tempo de vida. Na frente do celular. Pastor, assim, eu peguei uma dica muito importante. Eu assim, para mim foi de muita grande coisa, foi uma coisa boa. Quando eu assisti o documentário Dilema das Redes, galera, assiste o documentário Dilema bom. das Redes, vai mudar a sua vida. Muito bom. Lá eles falam assim para você retirar as notificações, porque Sim. são as notificações que atraem. Sim. Inclusive lá dentro do documentário, de forma, né, assim, é uma metáfora que eles usam lá, a galerinha que tá dentro do algoritmo, na verdade, né, pessoas fazem lá, e eles falam assim, por que faz tempo que ele não olha pra cá? Por que faz tempo que ele não abre o nosso aplicativo? Vamos mandar, o que tá acontecendo? Aí o moleque gosta de skate. Sim. Aí eles vão lá, vamos mandar pra ele um vídeo de skate que o amigo dele fez. Pum! Aí apareceu a notificação. E aí o cara entra lá e começa. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tirei as notificações do meu celular de Facebook e de outras coisas, eu diminuí Sim. o uso do celular. É claro, assim, que eu preciso voltar a tirar agora de Instagram e outras coisas, porque a gente tá voltando a tomar meu tempo. Sim. Mas, pastor, vamos bater um papo agora aqui. Já que a gente conversou, fez uma abertura bacana. De onde você nasceu, Eu pastor? falei pra vocês que eu falava pra caramba. Não, imagina. E a gente gosta de falar bastante. Aqui. Cara, eu sou carioca. Eu sou nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Duque de Caxias. Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Aqui em São Paulo vocês falam assim, da quebrada. Da quebrada. Eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu sou filho de uma mineira, mas uma mineira carioca. Meu avô era caminhoneiro nesse tempo, e minha avó acompanhava ele. Então, minha mãe acabou nascendo em Minas Gerais.
né? Mas minha mãe só nasceu em Minas, foi criada no Rio de Janeiro. Meu pai é filho de português com uma capixaba e também nasceu no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou a minha família tá na igreja, cara, acho que com quase 50 anos. 50 anos Olha que ou legal, mais, viu? Uma grande geração, então. Eu sou a terceira geração já de adventistas. Nasci na igreja. E minha avó, pouco antes de eu nascer, minha avó tinha feito um pedido a Deus. Minha avó era uma mulher de oração, hoje é falecida, descansa no Senhor. Mas ela tinha feito um pacto com Deus para que o neto dela, o primeiro neto dela, nascesse já dentro do... o primeiro filho do meu pai, no caso, o primeiro filho do meu pai já nascesse dentro da igreja. E Legal. curiosamente, meu pai e minha mãe resistiram à igreja durante muito tempo, mas quando eles começaram a estudar a palavra, e entre estudar a palavra e se batizar, eu fui batizado quando eu era garoto, porque eu estava dentro da barriga da minha mãe, quando no batismo dela. Puxa vida. A oração. Então eu posso dizer que eu tenho 2 batismos aí, entendeu? Pra contar. A oração funcionou, e minha avó ficava pedindo a Deus para que... Ela me contou isso depois. Depois que eu nasci, ela falou que ele seja dedicado a ti e que ele se torne um pastor. E eu fui descobrir isso depois, quando eu estava estudando para ser pastor. Poxa E vida. tal. Então, assim, no impacto de fé, para mim, isso foi muito bacana, porque eu corri para muitos lados da minha vida. Cara, mano, Já tentou outras já coisas. tentei um monte de coisa. Um monte de coisas eu tentei. Na verdade, assim, vocês já perceberam, eu sou meio elétrico, né? Meio hiperativo, assim, cara, eu quero isso, tal, vou naquela direção. Então, eu fiz direito, eu estudei direito até a metade, um pouquinho mais que metade. Eu fiz propaganda e marketing um tempo. Legal. Eu mexi com vendas, e eu era muito bom com vendas porque com 18, 20 anos, 18 a 22 anos, eu trabalhava com vendas. E a venda desenvolveu a minha comunicação. Sim. Então eu tinha facilidade de comunicação, era novo. Cara, eu conseguia vender bastante. Então vendia bem, tava bem. Eu mexi com um negócio de farmácia também. Mas chegou uma hora que eu senti aquele toque assim. Eu tinha pensado em fazer teologia com 18 anos. Eu não fui porque eu era do Rio, a única faculdade que tinha era aqui em São Paulo. São Paulo ou Bahia naquele tempo, né? É. O NASP ou IAN, o antigo IAN, agora FADPA. E aí, cara, não vou, é longe, não vou fazer. Não quero sair do Rio, quero sair de perto da família. Mas aí chegou um momento em que, com 23 anos, eu tava estudando e, cara, eu não me encontrava mais. Eu tava assim, se você perguntar, eu tinha 23 anos, né? O pessoal vai descobrir minha idade agora. Era o ano de 2008, por aí, 2007, por aí. Tava com 22 anos, essa fase aí. Cara, eu ganhava um bom dinheiro naquele tempo, 2007. Para um garoto de 22 anos, com vendas, eu tinha um salário de até uns 3 mil reais, cara, por mês. Então eu ganhava um bom dinheiro para um moleque. Em 2007 é a grana. Era grana, eu tinha um bom carro, eu tinha o celular da hora. Eu tava, na minha questão de vida, cara, eu tava bem. Eu tava bem. Eu tava estudando, fazendo minha faculdade, eu ia terminar minha faculdade, eu tinha grana para pagar a faculdade, minha família trabalhando, todo mundo bem, tudo tranquilo. Até que chegou uma hora que, cara, eu não conseguia, não fazia sentido. Não se encontrava naquele... Não me encontrava. Então, o dinheiro não preenchia. Era a oração da avó. Era a oração da avó, minha mãe também, minha mãe orava também, minha mãe tinha um desejo interno, que eu fosse pastor também, acho que a oração das duas ali. As duas. Mas assim, cara, não me preenchia, a grana não me preenchia, o carro, um molecão de 22 anos de carro, já pensei, pô, tenho grana, tenho carro, tô de boa. Nada disso me preenchia. E aí chegou uma hora, um amigo meu, que também já faleceu infelizmente, também era pastor, o Lei estava estudando para ser pastor. E, cara, ele foi pra minha igreja fazer uma semana de oração. E eu tava lá. Cara, a semana de oração dele foi tão impactante pra mim, assim, naquele tempo. E pelo fato de que meu pai sempre foi muito hospitaleiro. E o Leis acabou ficando em casa um dia ou dois. E aí o Leis falou sobre a teologia. E o Leis, cara, bastou ele me incentivar uma vez. Cara, vamos fazer teologia. Você tem a mão, vamos lá. Cara, aquilo entrou no meu coração. E, cara, eu vou. Aí eu pensei assim, eu vou. Aí foi passando os dias, eu falei, não, eu vou. Aí aquilo concretizou, cara, eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Colocou, já foi. Eu coloquei, eu vou. Só que era outubro de 2008, o NASP e a AN naquele tempo já tinham fechado suas inscrições para o vestibular. Nossa. Então não teria como ir naquele ano. Só que eu, como eu falei, altamente hiperativo. Elétrico. Cara, elétrico. Qual a faculdade aqui perto que tem teologia? Onde? Cara, tem no Peru, tem na Argentina, tem na Bolívia. Aí fui ver essas faculdades, mas na Bolívia o real tá valendo 4. Pá, Bolívia. Vendi tudo que eu tinha e fui pra lá.
Foi pra lá, Bolívia? Pra lá. Fiquei morando lá 2 anos. O Leís também era de lá, o que facilitou bastante. Fiquei morando 2 anos e meio na Bolívia, cara. E foi uma das Poxa, que experiências legal, assim hein? mais marcantes da minha vida. Fiz grandes amigos, estudei teologia, aprendi outro idioma, tive a oportunidade de ser missionário lá dentro mesmo, Olha quando só. estava lá dentro. Então foi assim uma oportunidade única, cara. Foi muito bacana. Conheceu o Bolhão lá, não? Pastor Bulhão, ele é peruano, ele é peruano. Ele é peruano? Ele é peruano. Ah, eu achei que ele era boliviano. Não, mas ele passava por lá de Passava, vez em né? quando. Tem muitos amigos hispanos, né? Mas nesse tempo, isso era 2009, fiquei lá de 2009 a 2011. Poxa, E aí, legal. 2011, eu, cara, fiz prova pra voltar pro NASP, porque a gente pode conversar sobre isso em algum outro momento, mas no meio do processo, minha mãe acabou ficando muito doente. Sim, sim. E aí, eu tive que voltar pro NASP. Voltei pro NASP. E aí, Deus é maravilhoso, porque ele acabou abrindo uma outra porta aqui no NASP. Fiquei 1 ano no NASP e tinha um pastor. Nossa, quanta gente que já faleceu, né? Pastor Walter, também, um grande amigo. Ah, já ouvi falar. Gente dele. boa, super ligado, assim, nos jovens lá na época que eu tava no colégio. E ele abriu uma porta para eu ser missionário nos Estados Unidos. E, cara, eu sem grana. E aí ele se mandou Pum, pra lá. foi. Mandou. Aí fiquei mais 2 anos fora. Foi onde eu fui Já aprender. já sabia Já sabia o inglês, espanhol, né? e aí fui aprender o inglês. Ah, o espanhol você já manjava. Trabalhei com mais hispanos, anos. e aí acabei me habilitando a trabalhar depois com o pessoal que falava inglês. Aí voltei e formei em 2015, cara. Desafio lá nos Estados Unidos, não? Cara, extremamente secularizado. E eu tô falando de uma experiência de 10 anos atrás. É. Nossa, imagina hoje. hein? Imagina hoje, Imagina é hoje. extremamente secular. É um negócio assim que, cara, é muito difícil de descrever. Realmente as facilidades dos Estados Unidos são grandiosas. Uhum. Eu quero dizer com isso, quem tá indo atrás de dinheiro, quem tá indo atrás de facilidades do mundo, vai encontrar. Eu fui missionário no Bronx, em Nova York, e, cara, Nova York não dorme. Você tem trampo toda hora, você tem dinheiro toda hora, se você quiser, só que você tem um estilo de vida que consome teu dinheiro. Então você cria dependências dos prazeres mundanos. Então, enquanto eu tava lá, fiquei 2 anos lá, uma das coisas que eu pensava muito assim, cara, aqui não é um lugar que eu não gostaria de criar meus filhos. Ah, mas pastor, Estados Unidos, é facilidade. Cara, mas se você tá visando uma educação paternidade, é um desafio. É difícil, né? Vai ser difícil. Vai ser mais difícil que em outros lugares. Você consegue enxergar isso no Brasil nos próximos 10 anos ou não? No Brasil, acho que a gente chegou onde eles estavam 10 anos é? atrás. Hoje tá muito difícil, porque a gente tem uma... Cara, a gente tem uma sociedade muito corrompida hoje. E uma sociedade que ela tem medo de comprometimento, uma sociedade que distorceu a palavra, uma sociedade que se afastou de Cristo. Explico os pontos. Primeiro, falar que eu sou cristão é fácil. Me comprometer e viver como cristão é difícil. É outra história. É outra história. Porque me comprometer e viver como cristão significa abrir mão dos princípios do mundo e assumir os valores de Cristo em todas as fases da minha vida. É no dia que eu tô na igreja, é no dia que eu tô no trabalho, é no dia que eu tô na escola, é no dia que eu tô em casa. E o brasileiro ele tem muitas vidas divergentes. Sim, eu sou um sim. na igreja, eu sou um na casa, eu sou um na escola, eu sou um na rua. Cara, que você é cristão em todo lugar. Então, se você é um em cada lugar, uma coisa você não é cristão. Porque se você é cristão, você é um só em todos os lugares. Você tá sendo um cristão Lula Molusco, né? Vários tentáculos. Vários tentáculos. Então, não rola. Então, assim, o que aconteceu hoje? Hoje a gente tem cristãos que não se comprometem. A gente tem uma sociedade que os valores e princípios estão invertidos, cara. Completamente invertidos. O que era certo se tornou errado e o que era errado se tornou certo. E o inimigo foi tão sutil que ele fez a gente chamar isso de modernidade. A gente chama isso de modernidade. Fala assim, mas é o moderno. E o moderno é o que há agora. Calma aí, vai devagar. Não é que o moderno é o que há. Porque existem princípios e valores que são atemporais. Simples assim. Então, hoje a sociedade está com esses princípios e valores completamente deturpados, tem medo de se comprometer com Deus, e aí vem Isaías e fala assim, nós somos impuros, e tudo que a gente faz nos leva para longe de Deus. E de fato, É verdade. a gente está longe de Deus. Cara, a gente está muito longe de Deus. A gente não vive mais, como eu posso dizer, não existe, nessa sociedade nós não temos mais o temor do Senhor. Deixa eu ver, em 2008, acho que foi 2008, se não me engano. Assim, quando lançou aquele ali, o Cid Moreira lançou a Bíblia falada, que ele leu lá, cara, eu acho fantástico aquilo. Lembra? Se você parar para ouvir o Cid Moreira, a Bíblia, né? E você fechar os olhos, por causa do fundo musical, do fundo... É maravilhoso. Você parece que você tá lá dentro da história. É maravilhoso. Eu adoro isso. Então, o que acontece? Eu consegui ouvir a Bíblia. Só que agora eu voltei. Hoje no meu trabalho,
Eu tenho a liberdade de usar um fone de ouvido e o outro Legal. para poder, né, um cliente abordar e tal. Cara, e eu escutei, hoje consegui ouvir até o capítulo 38 de Gênesis. E aí eu percebo que eu não... Olhando quem foi José, quem foi Abraão, Jacó, todos esses patriarcas aí, eu começo a me ver como um cristão assim que não sou nada. E aí, aí um tempo atrás, a semana passada, eu estava lendo também, ouvindo o Grande Conflito, porque assim, eu tenho uma dificuldade para ler por causa do tempo. Sim. Mas eu consigo ouvir, então eu começo a ouvir tudo. Sim. Então o que acontece? Eu estava ouvindo o Grande Conflito e do começo, quando chegou na época dos valdenses, cara, mas me dá uns tapas na minha cara que eu falei, cara, eu não sou cristão, velho, eu não sou cristão. Porque os caras viviam aquilo e pregavam e pra cima. E pastor, À beira de perseguições. à beira de perseguições, eles iam e cada vez que levar eles à morte. falhava mais. Quanto tempo eles sabiam, vamos morrer. Exato. Então, assim, hoje em dia eu vejo que assim, se a gente for equiparar, fazer uma equiparação dos cristãos da época e os cristãos de hoje, a gente para e pensa e fala assim, poxa, eu não tenho salvação, né? Mas a graça de Deus, ela é de graça, Sim. né? E ela é maravilhosa. Sim. E pensando nisso, né, o que um jovem, ele pode... Essa é uma pergunta aberta, tá? Que eu formulei agora. Uhum. O que um jovem cristão, ele pode analisar e entender o que é que Deus pode fazer na vida dele para mostrar que ele ainda tem a oportunidade ainda hoje. Muito boa a sua pergunta. Eu vou tentar explicitar 3 pontos da sua fala. Primeiro ponto, eu adoro escutar a Bíblia. Eu acho que ouvir é uma das ferramentas que nós temos hoje que a tecnologia nos proporciona. Uhum. Então, nem sempre nós queremos ler. Eu gosto de ler. E eu Também leio, gosto. na maioria do tempo que eu posso, eu leio. Mas é muito comum eu sair para viajar e eu pego muito estrada indo de um lado para o outro, aqui na PAC, correndo de um lado para o outro. E eu escuto bastante. Dos últimos 3 anos, acho que é 3, 22 e 23 e esse ano, 24. Vocês já ouviram falar de um aplicativo chamado Bible Plan? Escreve BIBLEPLAN. Ainda Bible não. Plan. Bible O Plan. Bible Plan, você vai ler a Bíblia toda em um ano e você vai ler os 5 livros da série Conflito em um ano. Legal. E ele vai te dar todos os dias as passagens que você tem que ler. Normalmente eu sigo esse aplicativo e aí o que eu faço? Eu vou pro YouTube e eu jogo no YouTube e eu gosto de escutar a Bíblia na voz de Cid Moreira. E às vezes tem algumas narrativas interessantes ali, porque ele traz, não é só a voz, né? Tem, vamos dizer assim, é quase que uma audionovela, se a gente poderia dizer isso. É as novelas da rádio, né? Da rádio antiga, Isso, então tem barulho, aí ouve a batalha, Exato. cara, você tá ali ouvindo, você, cara, viaja. Viaja. E ali na sequência eu sempre ouço algum livro do Espírito de Profecia e vou tentando acompanhar entre ouvir e ler durante todo o ano. E assim, quando chega no final do ano, além dos livros que eu leio normalmente, esses 5 e a Bíblia eu leio, certeza. Achei alguém que gosta de fazer isso. Porque como é que você consegue ouvir a Bíblia? Cara, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu passei o hábito para minha esposa hoje ouve também. Tranquilo, e vai ouvindo também. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você falou aí sobre salvação, sobre graça, existe você falou que leu o Grande Conflito, os valdenses. A própria autora do Grande Conflito, Ellen White, ela coloca o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então são 2 extremos de uma mesma moeda. Vamos dizer assim, do mesmo ponto de vista, eu estou no meio. Se eu olho para Cristo, eu não vou me perder. Então, se eu olho para mim mesmo, eu não tenho como me salvar. Por quê? Explico. Nós somos pecadores, amplamente pecadores. Paulo coloca assim: de todos os pecadores, o maior sou eu. E Paulo é um dos autores mais influentes da Bíblia, um dos cristãos mais relevantes da história do cristianismo. Com certeza. Então, se ele é um dos maiores pecadores, imagina eu, pobre do Gabriel, do miserável que é. Então, quando Paulo coloca que ele é um dos maiores pecadores, e quando nós percebemos que realmente nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus, primeira coisa, nós, por nós mesmos, por nossa vontade, não vamos alcançar a salvação. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas lutando para melhorar suas vidas, ou para melhorar seu cristianismo, ou para vencer os seus pecados, para então ir na direção de Cristo. Isso é um erro crucial. E o pior é com as suas próprias forças. E com as suas próprias forças. Isso é um erro crucial. Porque qual é a nossa luta real?
Cristo me aceita do jeito que eu estou. A graça me alcança. E a Bíblia está repleta de passagens que vão dizer isso. Então, a graça de Cristo é o que me salva. Então, eu vou na direção de Cristo. Quando eu vou na direção de Cristo, Cristo começa a me transformar. Como assim? Minha luta é para me apegar a Cristo. Então, Cristo vence o pecado que eu tenho em mim. Então existe um processo diferente. Você percebe aqui a batalha? Então, em vez de eu lutar para ser sozinho contra o pecado, eu estou lutando todos os dias para me apegar a Cristo. Aí Cristo vai vencer o pecado que existe em mim. Só que existe um perigo aqui. Qual é o perigo? Tem gente que acha assim, fui na graça, Cristo me salvou. Estou salvo pela graça. Não preciso mudar mais nada. E a santidade. E aí você cai num problema. Porque assim, as pessoas leem muito lá a Romanos 5. Graça, Romanos 5, Romanos 3, Romanos 7, Romanos 8. Maravilha. Esqueceram de Romanos 6. Sim. Quando pergunta assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então você foi em Cristo pela graça. Cristo te recebeu. Aí ele começa a trabalhar você. Ele começa a transformar você. No seu relacionamento com ele, ele começa a te modificar. Dia após dia. Um dia depois do outro. Então, velhos hábitos vão sendo vencidos. Situações vão sendo dominadas. Vão surgir outras lutas? Vão. Porque o processo de santificação vai durar toda uma vida e só vai terminar no céu. A Bíblia diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Só vai terminar onde? No céu. Você só fica perfeito quando você chegar no céu. Exato. Então você vai ser pecador a vida toda, só que agora você é um pecador salvo porque você aceitou Jesus. Então tua batalha é para ficar em Cristo. Eu caí, pastor, eu pequei, tô me sentindo sujo. Cara, vai até Cristo, Cristo vai perdoar você. Esse aqui que Paulo fala, né? Romanos capítulo 7, né? Sim. A luta diária, né? Entre a carne. Sim. Mas ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele responde, né? Miserável homem do sol. Né? Então, assim, se eu pudesse dar uma resposta para esses jovens, eu diria: corre para Cristo. Simplesmente corre para Cristo. Depois que você abraçou Cristo, deixa Cristo reinar em você. Dia triste, dia feliz. Dia difícil, dia fácil. Vencendo ou perdendo, siga o processo. Qual é o processo? Se apegar a Cristo. Como eu me apego a Cristo? Através da Bíblia, através de uma vida de oração, presença nas igrejas. Tô longe da igreja, tô perto de Deus. Mentira. Você não tá. Desculpa ser incisivo com isso. Por quê? Porque quem foi salvo vai à casa de Deus para adorar o Deus que o salvou. De quem serve o quartel, sei lá, né, pastor? É isso aí. É dessa maneira. O senhor tocou num ponto aí muito importante. Sim. Eu conheço algumas pessoas que chegaram um momento que falaram assim, não preciso de igreja para eu ser fiel a Deus. Sim, já ouvi muito isso. E aí a pessoa saiu, por quê? Por questões de desavença dentro da igreja e tal, que acaba acontecendo. E essa pessoa chegou um momento que ela teve que voltar para a igreja, porque ela se viu numa vida que estava começando a sair e tal. Sim. E aí, eu gosto muito da reflexão que o pastor e o Dr. Rodrigo Silva faz sobre o mundo, você viver nessa vida sem ir para a igreja, e ali você participar dos cultos e tal, e você tentar viver uma vida com Deus sozinho. Sim. E ele faz uma analogia muito interessante, que é a travessia do oceano, acho que é o Pacífico, Atlântico, que vai daqui para Portugal, para os lugares aí. E ele fala assim, se você atravessar de avião, você é aquele cristão que vai para a igreja. E você queria atravessar de barco, é o cristão que fala, não quero igreja, não preciso de igreja, não preciso para poder. Vou sozinho. Se você vai de avião, dentro do avião você tem, às vezes, a aeromoça que você pede uma coisa, ela não traz. Às vezes alguém tá roncando no seu lado que você quer dormir. A cadeira é apertada, com certeza? Apertada a cadeira, enfim, uma infinidade de coisas que acontecem no avião que é chato. Uhum. Mas é a forma mais segura e confortável de atravessar. Certo. E se você vai pelo barco, você leva comida, a comida pode acabar. A água pode acabar. Você vai depender de água de chuva. Você vai enfrentar as tormentas, as tormentas, tudo mais, insolação, tudo mais. E você corre o grande risco de morrer no caminho. Então, assim, essa analogia, ele fala assim, aí ele faz um ponto interessante. Existem pessoas que conseguem? Existe. Mas... é necessário? É necessário? Não é necessário. Então, assim, às vezes... Tem pessoas que saem da igreja e falam, não preciso de igreja e tal, porque infelizmente ela teve um desentendimento com alguém, não concordou com alguma coisa e aí ela acaba saindo. Mas
Eu acredito que quando você vai para a igreja, quando o jovem vai para a igreja, quando o jovem está, ele está ali junto com os outros jovens, na missão e tudo mais, a força de Deus, através dos jovens, através dos irmãos, Sim. impulsiona você e vai longe. Sim. Eu costumo dizer que a salvação é individual, mas a caminhada é pro céu coletiva. Foi por isso que Deus colocou as pessoas numa igreja. Exatamente. Então, assim, você pode querer andar sozinho, mas se você sai da igreja porque alguém te feriu e abandona a igreja porque alguém te feriu, você tá parecendo, se eu posso dizer, com Pedro. E vou te explicar o porquê. Pedro caminhou com Cristo 3 anos e meio, mas quando os soldados vão para prender Jesus, Pedro tem uma espada na cintura ainda e ele puxa a espada. É verdade. A espada, alguém já se perguntou por que a espada estava na cintura? Ele era discípulo de Cristo, para que ele usava aquela espada? Ele estava preparado para o combate. Isso era um sinal de que nos últimos 3 anos Pedro ainda não havia sido completamente alcançado, não havia entendido completo a mensagem. Então, uma pessoa que sai da igreja porque o outro feriu, porque o outro bateu, porque o outro abalou, a igreja é um grande hospital de doentes. Vocês já escutaram essa metáfora? Já. Todos nós vamos receber pedradas pelo caminho. Isso é um fato. Em qualquer posição. Eu já fui pastor distrital, hoje eu estou liderando um departamento e já recebi pedradas nas 2 posições. Você precisa ter o senso de que ser cristão não é ter um caminho fácil. Nem fora e nem dentro da igreja. Vai ser difícil dos 2 lados. O fato é que quando você está dentro da igreja, você está assumindo a posição de que você está cumprindo o que Deus pediu para você cumprir, porque Cristo fala em Hebreus, a Bíblia diz assim, não deixai-vos de vos congregar como alguns de vocês têm feito. Diz isso Paulo lá em Hebreus. Então, o que você está cumprindo? Estou cumprindo uma ordem bíblica de permanecer. Por que Deus pediu para que eu permaneça? Porque Ele sabe que ali dentro vai ser melhor para mim. Então, eu vou ser fortalecido em algum momento, em outros momentos eu vou estar fraco. Então, como a caminhada é coletiva, o que acontece? Quando eu estou bem, eu ajudo o outro que está cansado. Uhum. E quando eu estou cansado, o outro me ajuda a caminhar. Maravilha. Então, a caminhada é coletiva. Pastor, Sim. já que você falou que a caminhada, às vezes é difícil, às vezes ela é dura, que a gente sabe que para o cristão atualmente, né, hoje o senhor está se recuperando de um acidente que o senhor teve, né? Nós aqui Nossa, do canal. tô com muita vontade aqui, você já viu que eu tô largado aqui. Nós é sempre assim, a galera começa aqui meio tenso, depois Relaxa. relaxa. Nós aqui do canal, nós oramos por você, por tua Muito esposa, obrigado. tá? Pedimos oração na nossa igreja, pessoal. Eu acredito que a oração intercessora que Deus recebeu por intermédio para fazer mas vocês fez muita diferença. fez muita diferença. Muita diferença. Então, assim, se você puder contar um pouco das bênçãos que você Sim. viu Deus fazer na sua vida nesse momento. Eu tive a oportunidade de contar esse testemunho em alguns lugares agora, e eu vou nem em prática. Eu estava indo para a cidade de Santo Antônio do Jardim, é aqui próximo, é uma das cidades da PAC, do campo das igrejas que nós trabalhamos. E eu saí da minha casa às 7 horas da manhã. 7 e pouca da manhã. Tinha que estar lá às 9 horas da manhã, uma viagem de 1 hora e pouco de viagem. Eu estava indo na direção de Santo Antônio do Jardim, tranquilamente, no meu carro, eu e minha esposa. Sábado comum, ouvindo música, vimos feito culto, vimos orar, então tava tudo bem, sabe, tudo perfeito. E no meio do caminho, rapaz, surge um carro no meio do nada. Ele sai do meio do mato e ele ocupa, imagina 2 vias indo para um lado e 2 vias voltando para o outro. Esse carro sai do meio do mato e ocupa as 2 vias. E ele estava mais ou menos a 20 metros de distância de mim e eu tô a 110 km por hora. Nossa. Então, nessa distância de 20 metros a 110 km por hora, você não tem muito tempo para você raciocinar. Então, o que eu raciocinei na hora? É muito ferro. Se eu bater ali, vamos morrer os 3. Porque um carro parado, porque assim, ele não tentou entrar na minha frente e seguir. Ele saiu na transversal e ele ficou ali. Então eu pensei, cara, se eu pegar ele, já era, a gente vai morrer. É muito ferro, mais de 1 tonelada de ferro é como bater numa parede de concreto. Imediatamente eu comecei a procurar saídas. E a mente do ser humano é muito rápida. Tá, isso que eu ia falar agora. A gente pensa isso em questão de milésimos de É segundo. milésimos de segundos. E eu olhei pro lado, tinha uma estradinha de terra, subia a estradinha de um pesqueiro. E eu pensei assim, cara, se eu conseguir subir a estrada de terra, eu vou conseguir ter espaço para frear o carro, para parar o carro. Meu objetivo era, preciso parar o carro. Então, eu consegui parar o carro. Foi tão rápido que eu não raciocinei a contramão. Tinha contramão passando entre eu chegar na estrada de terra, tinha contramão passando do meu lado. Então, nisso eu tentei tirar dele. Tirei. De fato, eu tirei. Quando eu tiro, eu passo pelo canteiro central e eu perco o controle do carro. Quando eu perco o controle do carro, eu me lembro de gritar assim, Senhor, nós vamos morrer, salva-nos. Foi isso que eu gritei. E o carro começa a rodar.
Nesse momento que eu gritei, o pico de adrenalina foi tão alto pra mim. O interessante é como o corpo humano trabalha. O pico de adrenalina pra mim e pra minha esposa foi tão alto que nós dois desacordamos. Desliga na hora, né? Desligamos. É uma defesa, né? É um tipo de defesa. Isso. Desligamos. E nós desligamos ali. Poxa vida. E aí o carro foi rodando. Acontece isso. E ele foi rodando até ele pegar. Aonde eu tava mirando, tinha uma entrada de um pesqueiro, uma coluna de tijolo refratado. E eu peguei ali, basicamente na lateral do lado da minha esposa. E quando nós pegamos ali, o carro, obviamente, se acabou. Nós ficamos desacordados por cerca de 20, 25 minutos, mais ou menos. A pessoa que entrou na nossa frente foi embora, não chamou socorro. Alguém que estava dentro do pesqueiro ouviu o barulho e veio e viu a gente desacordado. Chamou o SAMU. Aí o SAMU vem tirar a gente. Quando eu acordo, que o SAMU tá tirando gente, as pernas da minha esposa, a partir dos joelhos para baixo, eu não via. Porque a roda dianteira do lado dela veio para onde era o assoalho dela. E a ferragem encobriu as pernas dela. Então a cena que eu vejo é dos joelhos para baixo, minha esposa tá todo tomado pelo ferro e o fêmur esquerdo tá para fora da perna. Nossa. E o sangue tomando conta. Cara, aquilo me desesperou. Eu entrei em colapso. Minha mulher vai morrer. Porque aí o SAMU tava tirando, eu falei, salva minha mulher, salva minha mulher, salva minha mulher. Eles estão tirando ela lá, tiram ela de lá e me tiram e me levam para o Hospital Público do Espírito Santo do Pinhal. E aí eu vou para lá, e nesse momento lá no Hospital Público do Espírito Santo do Pinhal, no caminho, eu já não tinha mais noção de onde eu estava indo, para onde eu estava indo, nem a gravidade do que havia acontecido. A confusão mental era muito grande. Muito grande. Então, eu chego no hospital, no meio do processo, alguém me liga. E nisso que alguém me liga, pastor, o senhor está atrasado. Eu lembro dessa fala. Era Carol. Carol é uma amiga nossa. Tava lá esperando a gente lá na igreja. Aí eu falei assim, eu sofri um acidente. Eu não sabia nem para onde eu tava indo querer fazer. Eu sofri um acidente. Aí eu olho pra médica que tá me atendendo, eu falo assim, eu tô onde? Você tá indo pro hospital Espírito Santo do Pinhal. Eu falei, eu tô indo pro hospital do Espírito Santo do Pinhal. Fala pra alguém aí que eu sofri um acidente. Pronto. Aí eles começam a notificar. Nós chegamos no hospital, para quem é da área de saúde vai saber com mais facilidade. O protocolo para fratura exposta é asepsia do local, antibiótico para não haver uma infecção e cirurgia imediata. Esse é o protocolo, para não perder membros e ainda assim você corre risco de infecção e de outras coisas mais. A minha esposa chegou no hospital de Pinhal e rapidamente os pastores estavam na região, começaram a se mobilizar para ir para lá. Eu já fui pastor na região de Pinhal, então muitos amigos da igreja já começaram a vir. Eles estão aqui, vão ver o que aconteceu e vão para lá, para ver a gente. E nesse interim já começa a se viabilizar a transferência da gente para o Hospital Adventista de São Paulo, porque a Rose precisava passar por uma cirurgia imediata para não perder a perna esquerda, principalmente. Porque no total foram 8 fraturas. Eu fraturei 8 vértebras da coluna. Nossa. Eu costumo dizer que eu sou um milagre, porque já viu alguém que fraturou 8 vértebras da coluna andando? É muito difícil Não, isso acontecer, né? Difícil, hein? Então fraturei 8 vértebras da coluna, tô andando. Minha esposa teve 17 fraturas. 17 espalhadas pelas pernas e 14 nas pernas e 3 fora das pernas. Uma aqui no braço, acho que é rádio, aqui. Uma no osso externo do peito, da junção das costelas, e uma costela. Por isso que ela rompeu e o resto foi nas pernas. Foi o fêmur, foi as 2 tíbias, foi o tornozelo esquerdo, foi mais 2 dedos do pé esquerdo, mais um dedo do pé direito, enfim, uma infinidade de coisas. E ali, cara, a gente chegou no hospital de Pinhal e, assim, fazer curta história, nós fomos atendidos. O hospital público estava bem cheio, bem difícil. E o médico que tinha que estar para autorizar a nossa transferência não estava no hospital. Ele era para estar lá e ele não estava. Então ele não estava, ele não atendia telefone e ninguém achava. A gente teve que esperar 14 horas para acharem esse camarada. Nossa. E não fizeram nada com relação à perna da minha esposa. Então isso é desesperador, porque aí a equipe cirúrgica do Hospital Adventista estava esperando para atender ela e esperou até, cara, a gente foi chegar, aí quando liberou, não tinha ambulância, aí foram avisar o Hospital Adventista, não, mas a gente não vai mandar ambulância, vocês precisam mandar ambulância, aí mais 2 horas e meia para vir a ambulância para cá, pegar a gente, 2 horas e meia para voltar para lá. Tudo atrasado. Tudo atrasado. E a gente chega lá, a Rose é operada na madrugada de sábado para domingo a Rose foi operada com quase 24 horas. Depois do acidente. A Rose é operada no meio da madrugada, a Rose é operada por volta das 2 da manhã. A gente sofreu um acidente 8h55. Então, quer dizer, algo que era pra ser imediato, Demorou muito. Então, o médico me procura naquela noite pra falar assim, olha, a gente não sabe se sua esposa como vai ficar.
Pode ser que dê alguma infecção, pode perder a perna, pode algumas coisas. O médico foi me conscientizar. Cara, esse foi um dos outros grandes milagres, né? O primeiro grande milagre, eu julgo, que foi a gente passar pela contramão e não ter carro nenhum pra pegar a gente. Outro grande milagre foi que nós estávamos vivos a despeito da pancada. O terceiro grande milagre foi minha esposa demorou para ser operada, mas minha esposa fez a cirurgia e a perna nem sequer ficou vermelha. Então Deus operou de um jeito assim maravilhoso, porque ela realmente não sofreu absolutamente nada com a perna ali para perder a perna. E a partir daí começamos uma batalha, porque a Rose passou por 7 cirurgias, foram 4 bolsas de sangue. Eu fiquei 3 dias sem saber se ia andar por conta da coluna, e fiz a ressonância e com a graça de Deus voltei a andar. Amém. A dormência da perna passou, minha perna esquerda ficou muito dormente ao ponto de achar assim, você bate na perna e não sente, parece que tava morta. Puxa. Então Deus, ele restaurou isso, foi colocando as pessoas no nosso caminho. Amém. E a gente tá aí, cara, já há quase 3... Hoje, não sei quando as pessoas vão assistir, mas hoje é quase 3 meses do acidente. Em agosto agora. Agosto agora, dia 11 de agosto. Então, dia 11 de agosto faz 3 meses. Minha esposa está voltando a caminhar lentamente com o andador agora. Amém. Está fazendo fisioterapia. Amém. E assim, eu testemunho que não somente o milagre em cima do acidente, mas, cara, as orações dos irmãos foram... Assim, eu literalmente, eu vi Deus entrando, eu fiz esse testemunho com o texto de Daniel 3. Quando Deus entra na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Cara, às vezes a gente não vê, a gente acha que não tá vendo o quarto homem da fornalha. Ele tava lá comigo dentro do carro. Amém. Meu Glória carro a Deus. minha fornalha era um carro desgovernado indo pra morte. Lenda, você é fera, muito obrigado, mano. Minha fornalha era um carro desgovernado indo pra morte. Essa era a minha fornalha. A gente ia morrer ali. Então Deus permitiu que a gente estivesse vivo. Deus permitiu que a gente estivesse inteiro. E como eu costumo dizer às pessoas, nós ficamos quebradinhos? Ficamos. Bem quebrados. Nós ficamos inteiros. E é importante que seja ressaltado. Porque na situação do carro, quem viu, é incrível você pensar que são 2 pessoas vivas, inteiras, não perdemos uma unha. Então Deus foi muito, mas muito maravilhoso com a gente. Eu louvo a Deus, nome de Deus por isso. Pastor, desculpa, Zé. Pastor, você contando o seu testemunho, eu acredito que alguém vai estar assistindo e talvez tenha alguém que está no hospital neste momento, Sim. né? Um parente por algum acidente de moto, algum acidente de carro. O que você diria para essa pessoa neste momento? Porque você viveu tudo isso, passou por tudo isso e viu a mão poderosa de Deus Sim. trabalhando na sua vida e na vida da sua esposa. Essa é uma boa pergunta, porque assim, a minha esposa assumiu a postura de não murmurar durante todos os eventos. A gente se encontrou depois do acidente, ela me falou, a gente não vai reclamar porque a gente tá vivo. E isso pra mim foi mais difícil um pouco, porque eu sou um pouco racional, então gosto de desmontar os argumentos, gosto de montar as estratégias, eu costumo pensar bastante sobre as coisas. E, cara, passar por esse deserto foi um desafio. E na verdade nós ainda estamos passando. Minha esposa hoje, como eu comentei com vocês, os joelhos, os tornozelos, ela tá começando a fazer fisioterapia para caminhar, mas todos os dias são dias de muitas dores. Porque o corpo humano, quando ele fica parado, para ele voltar a caminhar, É verdade. é muito difícil. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou dar uma dica. Assiste o vídeo das fisioterapias que você vê os jogadores de futebol fazendo depois que eles ficam muito tempo parados, você vai ver que são dores absurdas. Então, o deserto, ele foi muito difícil, ele ainda está sendo. De vez em quando, apesar de não murmurar, eu ainda vejo minha esposa chorar um pouco nos cantos, eu tenho que consolar. Para mim ficou uma parte um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque as minhas lesões foram mais graves, mais como é que eu posso dizer? Mais graves, mas menos trabalhosas. A Rose nunca correu o risco de perder a capacidade de andar. Você sim. Eu sim, mas ela teve lesões que foram mais trabalhosas. E as dores, né? E as dores, que é o mais... exato. Então, as minhas se concentraram tudo num lugar só, as delas foram espalhadas, então todo esse contexto. Então, se tem alguém passando por esse caminho, eu diria que todos os heróis da fé são forjados no deserto. Sim. E existem desertos e desertos. Eu poderia citar alguns, mas eu vou citar um só. José caminhava com Deus. E a Bíblia fala assim, vai contando a história de José, vai narrando. E José foi lá visitar seus irmãos e foi vendido pelos seus irmãos. Mas Deus estava com José. E José caminhou por todo o deserto. Deus estava com José. E José estava na casa de Potifar. E foi escravizado por Potifar porque fez a coisa certa, foi lançado para a prisão. Mas Deus estava com José. Exato. Então, o fato de Deus permitir, ou vamos dizer assim,
Deus saber que algumas coisas tristes vão acontecer na nossa vida, não significa que ele provocou, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se as dificuldades vão vir e elas virão, elas vão ser usadas por Deus em muitos momentos para moldar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa resiliência, a nossa resistência para permanecer ao lado de Deus, mesmo quando as lágrimas escorrem dos meus olhos. Então, se eu fosse dizer alguma coisa para alguém que está em casa passando por isso, eu diria: permaneça no Senhor. Por que permanecer no Senhor? Porque você pode estar chorando agora, mas é melhor chorar agora e estar com Cristo até o final e sorrir na eternidade do que você duvidar de Deus agora por causa do deserto. O Senhor me abandonou, o Senhor não está me respondendo. Por outro lado, permaneça firme no Senhor. Jesus nunca mentiu pra gente. Verdade. Eu costumo dizer para as pessoas que Jesus não mentiu. Jesus não falou assim: e no mundo tereis um mar de rosas. Foi isso que ele falou? Não. Não, ele falou assim: no mundo tereis aflições. Abre parênteses. Alguns de nós vão morrer, outros de nós vão perder a família, outros de nós vão perder filhos, outros de nós vão ficar enfermos, outros de nós vão passar fome, alguns de nós vão ser perseguidos, outros de nós vão sofrer acidentes, outros de nós vão perder capacidades. Mas se assim, fecha parênteses, Jesus fala assim: mas eu venci o mundo. Calma aí. Então como é que ele pode vencer se vai haver aflição? Simples, a vitória não é você ter toda a paz do mundo e tudo que o mundo te oferece. A vitória é você passar por um caminho que é de um mundo que jaz nas mãos do maligno, de um mundo que caminha para o seu final, de um mundo que é contrário a tudo que pertence aos céus, e você passar por esse mundo perdido e corrompido e se apegar a Cristo e alcançar a salvação em Jesus no final da sua vida. Isso é vitória. Então, Amém. A vitória é muito maior do que qualquer sofrimento que eu passar por aqui. Amém. Pastor, Sim. eu quero, assim, estender a você, tá? Uma mensagem que nós ainda continuamos orando para que a sua saúde volte 100%. Agradeço. A sua esposa também volte a andar, que ela já está dando os primeiros passos dando os lá. primeiros passinhos. E nesse momento eu peço para você que deixe uma mensagem do pastor de conforto. Amém. Não só a mensagem, mas ore por ele, pela esposa dele, para que Deus possa completar a cura que ele faz para os seus filhos. Amém. Pastor, nesse momento, é grandioso a gente ver como que Deus ele cuida de seus filhos. Amém. Né? Porque eu vi a foto. Você viu a foto do carro? Eu vi a foto do carro. É difícil pensar que alguém saiu vivo, né? É difícil. Assustado, hein? É difícil. Quando colocaram no grupo da igreja, gente, vamos orar pelo pastor Gabriel, sua esposa e tal. E aí a gente começou a orar e aí de repente mais tarde veio a foto. A hora que eu vi a foto, eu mostrei pra minha esposa, eu falei assim: meu bem, olha só isso aqui. E eles estão no hospital, estão vivos lá. Sim. Entendeu? Então, assim, é somente a única palavra, A mão de Deus. a mão de Deus e o milagre, né? Sim. Não tem E outra assim, explicação. não tem outra explicação. E assim, para mim é um privilégio estar vendo você aqui, um fruto do milagre de Deus. Deus seja louvado. Eu agradeço as orações e agradeço o demais, carinho de sabe? De vocês. verdade. E fizeram muita diferença e ainda estão fazendo diferença na nossa vida. Amém, Eu só pastor. posso agradecer. Agradecer de Amém. coração. Vamos tocar? Pastor, nesse momento, antes da gente fazer esse programa, Sim. eu coloquei nas redes sociais, Sim. falando que o senhor vir para cá, coloquei lá um pop-up lá, não sei se eu posso falar essa palavra, não sei Sim. se é isso. Escreva uma pergunta pro pastor, ele vai estar lá Legal. com a gente, pessoal de Cosmópolis, pessoal de outros lugares aí. Só que assim, veio tanta pergunta que eu selecionei pelo menos aqui algumas, Legal. tá? Então assim, teve um tempo atrás que eu vi um corte que Sim. o senhor fez, que acho que eram aquelas perguntas de bate-pronto. Ah, sim. Eu costumava responder elas um tempo atrás. Aí você vai, bate-pronto, vamos lá. Você começou lá e foi bem legal. Sim. Pode ser bate-pronto ou não, mas assim, são perguntas dos jovens, os jovens que Sim. você acompanha. Eu vi lá, eu não pude ficar no Caleb, Sim. né? Eu estava naquele dia. Você estava lá, durante o o programa concílio. foi bem... Eu A consigo... bênção foi bem ampla durante Foi bem o dia. amplo durante o dia lá, eu fui na sexta, eu fui no sábado. Legal. E aí eu precisava ir outro lugar e eu não pude estar lá, mas eu vi as fotos, eu vi comentário do pessoal, eu vi que foi uma bênção. Então, Amém. assim, que Deus continue te abençoando no seu Amém. ministério. Obrigado. Eu vejo que você leva os jovens para cima. Vejo que onde você está, você levanta os jovens, incentiva Deus seja eles. louvado. E os jovens precisam disso, né, Antônio? Verdade. Demais. Deus seja Então, os jovens, eles às vezes não têm algumas perguntas que não conseguem falar com você. Tem as perguntas interessantes aí que eles fazem. E tem algumas coisas que o pessoal não consegue vir falar com você pessoalmente. Mas eles mandaram pra gente aqui, vamos começar aqui. Tá bom. A primeira pergunta é de um jovem, né?
Ele fala assim: quais as etapas que devo completar para me tornar um líder jovem? Bacana. Quais as etapas que você deve completar para se tornar um líder jovem? Eu poderia citar todas as etapas, mas se eu citar todas, a gente vai ficar um bom tempo aqui. E porque eu teria que explicar e tudo mais. Então vou dar uma dica para esse jovem que perguntou. Certo. Procura a página da gente no Instagram, @jovensapac. E a primeira etapa para você se formar em líder jovem é procurar a gente. Aí você vai entrar em contato lá com a Beth, que é minha secretária, também vai entrar em contato lá com a Sandra, que é a nossa coordenadora, e a gente vai conseguir possibilitar que você siga todas as etapas para se tornar um líder jovem. Então, primeira fase, procura a gente. Vem trocar ideia com a gente. Procura o pessoal lá. @jovensapac. Procura a gente que vai dar certo. Tem muita gente, pastor, que está se formando líder? Tem bastante pessoa, tem um bom número de pessoas que está se formando em líderes jovens, Legal. está sendo legal. Eu tenho alguns amigos aqui na minha igreja, tem o pessoal da. Acho que é o Nato Black, nosso amigo. Ele se tornou. No primeiro ano a gente formou 70 líderes, no ano passado a gente formou na base de uns 50, e esse ano a gente já teve uma formatura no Maranata, que a gente mandou uns 30 e poucos, e vai ter uma segunda agora na Mega Vigília, dia 9 de novembro. Pra galera. Dia 9 de novembro? 9 de novembro, Mega Vigília, espero ver vocês lá e espero que a galera esteja lá também. Vamos falar também lá. Vai ser bem. Já tô convite antecipado para você. Pastor, Sim. essa aqui é boa. Ó. Como posso crescer espiritualmente em um mundo onde há muitos argumentos que tentam mostrar a verdade deles? Porque assim, por exemplo, às vezes tem algumas... Eu entendi a pergunta assim, ó. Às vezes vem muita informação que são falsas. Sim. Né? E aí tenta fazer com que os jovens acreditem nessas informações. Certo. Onde que o jovem pode buscar essa informação verdadeira? Essa é uma boa pergunta. No mundo que tem muitas vertentes, a gente precisa saber de onde vem a verdade. Existem hoje pelo menos 33 mil religiões catalogadas, entre outras coisas. Então existem muitas opiniões. Eu vou usar um exemplo. Os agentes do FBI nos Estados Unidos, eles são treinados para identificar notas falsas. Somente a nota de $100, que era uma das mais falsificadas ao redor do mundo. E eles, quando vão passando pelo preparo, eles só estudam a nota verdadeira durante horas, dias, durante todo o processo do curso. Então, eles aprendem a conviver somente com a nota verdadeira e com todas as peculiaridades da nota verdadeira. Todas as coisas individuais. De tal maneira que quando uma nota falsa aparece na mão dele... Ele já sabe. Por que ele sabe? Porque ele sabe qual é a verdadeira. Então, se eu fosse responder para alguém, não se preocupe com as divergências e com as inverdades ou mentiras que vão surgir pelo caminho. Sua preocupação não são as muitas verdades que são pregadas. Sua preocupação é compreender a verdade que foi pregada. O resto... Exato. Se você sabe a verdade, fica tranquilo. Não vai ser um vento de doutrina que vai te levar, vai te derrubar. Surge muito e muito. E fique tranquilo com relação às pedradas, ou o que vai surgir. Eu mesmo estou nas redes... Amigo, o que eu recebo de pedrada e de gente falando que... outro dia eu recebi alguém que, pelas redes que me falava assim: você tem que aprender a estudar, porque você só fala coisa errada, só fala mentira. Oxi. Aí eu fiquei assim... Legal, né? Legal, né? Aí eu pensei assim, era só ele ter passado, né, na rede. Ele não curtiu, passa, vai para outro lugar, não precisa vir aqui. Só que eu descobri que eu tenho um hater. Nossa. E ele já é até de mais idade, ele deve ter uns 50 e poucos, 60 anos, eu não o conheço. Mas decidi não tirá-lo das minhas redes, decidi orar por ele e decidi não respondê-lo de maneira desagradável para não afastá-lo. Porque eu gosto de pensar que em algum momento Deus vai me dar a oportunidade de falar o coração dele. Mas você não tem que ficar preocupado com as inverdades. Você tem que estar preocupado com a verdade. Então estude somente a verdade. Onde eu encontro a verdade? Na Bíblia. Simples assim. Pastor, Sim. indo um pouco mais profundo dentro desse assunto, a verdade ela é sempre absoluta, certo? Certo. Aquilo que Deus existe é absoluto. Sim, sim. E eu vejo assim que hoje o jovem fala assim, não, mas isso é relativo. O jovem tem que ter muito cuidado com isso, né? Esse negócio de relativismo aí, né? Tem que ter muito cuidado com o que eu vou relativizar. Porque dentro do mundo cristão, existem os princípios e valores bíblicos, existem tradições e hábitos. Parece que tá bem ficando banal as coisas. Se eu vou começar a falar de tradições e de hábitos, eu vou falar que isso depende. Eu vou te falar que isso é relativo. Por exemplo, tempo que eu fui missionário lá fora, nos Estados Unidos, no lugar onde eu estava, lá tinha dias no inverno que a sensação térmica era menos 26, estava menos 17 lá fora. Como uma irmã poderia ir naquele tempo, que hoje já não é um tabu, mas como que uma irmã poderia ir de calça para a igreja um dia à noite? Você já imaginou o tamanho do frio que seria?
Então ela ia só de calça. Naquele tempo, no Brasil, uma irmã ir à igreja de calça, em alguns lugares ainda nossa, que absurdo, como se a calça fosse um pecado. E não o princípio da modéstia cristã, porque eu posso estar de saia, mas posso estar em pecado porque eu estou com uma saia indecente. Exato. E posso estar de calça e não estar em pecado porque eu estou com uma calça decente. Então, eu posso relativizar tradições e costumes? Posso. Eu não posso relativizar a verdade. A verdade é absoluta. Vou dar um exemplo. 2 mais 2 é 4. Simples assim, né? Matemática, 2 mais 2 é 4. Ah, mas aí eu vou pegar... Se eu pegar 2 mais 2, aí vai vir alguém que vai florear. Não, porque se eu tô falando de 2 mais 2 com uma garrafa de meio litro, então eu tô falando que 2 mais 2 é 4, mas na verdade tá dando 2 litros. Você pode florear do jeito que você quiser. Você ainda vai ter 4 garrafas lá. Então a verdade em si, ela é plena. Ela é plena, óbvia e clara. Vou te dar uma dica infalível. Se Cristo fez, busque fazer também. O que eu quero dizer com isso? Pastor, você tá falando dos milagres de Cristo. Que oxalá você pudesse fazer milagres como Cristo fez. Mas você não vai poder fazer os milagres que Cristo fez, mas você pode seguir os comportamentos que ele teve. Então, Cristo, ele amou o seu semelhante. Maravilha. Vou falar um que eu tomo muita pedrada por aí. Cristo guardou o sábado. Guardou. Você pode falar o que você quiser, ele guardou. Tá Então, escrito, você guarda, né? tá escrito, você guarda o sábado também. Simples assim. Simples desse jeito. Cristo, ele frequentava a igreja. Sim, ele foi na sinagoga. Sim. Ele estudava as escrituras. Sim, ele estudava a Bíblia. Ele pegou lá o trecho de Isaías para ler. Então, existem alguns hábitos que Cristo tinha que nós só temos que cumprir. Então, não relativize a verdade e não permita que ela seja relativizada. Maravilha. Estude o suficiente para ter opinião própria sobre a Bíblia. É uma linguagem também que eu vejo muitos jovens usando. Eu sou cético quanto a isso e tal. O cético Há acaba... um perigo nisso A aí. palavra cético, cara, na atualidade, se tornou uma palavra bonita pra falar que você é inteligente. Sim. Só que, na verdade, você não tá sendo inteligente. Só que você nem conheceu para você ser... Nem sabe a o que é maioria que cético. diz nem sabe o que significa. Não sabe, não sabe. São linguagens que têm surgido Na atualidade, né? nossa atualidade, né? Sim, sim. Muitos jovens têm usado isso aí. Tem usado, mas o problema dos jovens é que muitos dos... Não dos jovens. A população em geral. Em geral, né? Vamos falar dos nossos ídolos, dos nossos heróis. A gente está colocando no posto de ídolo pessoas que... essa daqui, ela é o maior ícone brasileiro, porque ela fez músicas depravadas e ela se veste de forma indecente e ela mostra o seu corpo. Aquele ali é o maior ícone brasileiro porque... não, porque ele é um esportista que ganha muito dinheiro e ele teve várias mulheres pelo caminho e vive em orgias. Então você vê que os ícones estão deturpados. O que isso nos demonstra? Demonstra uma sociedade que está longe do conhecimento, longe do estudo, longe de estar aprofundando seus valores. Então normalmente as pessoas que falam assim, a Bíblia... Não, eu sou meio cético contra os assuntos bíblicos. Você já estudou? Você já foi a fundo? Atrás. Você já realmente buscou entender o que a Bíblia está te dizendo? Né? Outro dia eu ouvi alguém falar assim, pastor, eu não creio muito na Bíblia... Porque onde você já viu, por exemplo, Jesus transformar a água em vinho? Será que é possível? Possível é. A você não. A Deus sim. Então, as pessoas querem relativizar Deus trazendo Deus para sua ótica. Mas porque eu não posso, porque eu não entendo, Deus não pode ter feito. Sério? Qual é o mundo que você está vivendo? Onde é que ele surgiu? Como é que foi feito isso aqui? Surgiu de uma explosão? Surgiu do nada isso aqui? Isso é um papo para outro dia, mas imagine o seguinte, olha o sistema que nós vivemos. O sistema solar que nós vivemos. Somos o terceiro planeta dentro do sistema solar. Mais perto a gente queimava, mais longe a gente congelava, a gente bebe água. O mundo tem mais de 90% de água. Você respira, solta o gás carbônico. A planta lá fora, a árvore lá fora, pega o gás carbônico, faz a fotossíntese, solta o oxigênio. Ou seja, é um sistema que se retroalimenta. O sol que está na distância certa ativa a vitamina D que você tem dentro do braço e ativa as plantas para elas te darem alimento. Ou seja, isso aqui tudo foi fruto do acaso. Deus não existe. Então, não relativize a verdade. Exato, muito bom, pastor. Então, uma pergunta aqui, pastor, que eu acho que alguns jovens estão sofrendo algumas pressões aí. Sim. A pessoa colocou assim, como lidar com a pressão dos colegas e manter a minha fé? Muito boa a sua pergunta. A Bíblia diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Exato. A primeira pergunta é, você precisa estar nesse grupo de colegas e amigos? Essa é a primeira pergunta.
Exato. Você não precisa fazer questão de andar com aqueles que não estão caminhando para o céu. Pastor, que comentário ruim, está fazendo acepção de pessoas. Não estou dizendo isso. Você deve evangelizar aqueles que não estão indo no caminho do céu. Mostra Jesus para eles. Isso fique claro. Mas você não deve assumir os hábitos deles, você não deve se deixar ser influenciado por eles, você não deve adotar o estilo de vida deles. Se você não tem essa maturidade para viver dessa maneira, procure novas companhias que vão andar contigo na direção do céu. Exato. Funciona assim. Então, quando uma pessoa está deixando o mundo da bebida ou o mundo das drogas, que ela está se libertando de lá, um dos primeiros passos é se libertar das pessoas que levavam eles nessa direção. Exatamente. Então você precisa agora, quem sabe, mudar as pessoas que você está convivendo, porque você quer ir na direção dos céus. Então, mude os hábitos, mude as pessoas, mas não deixe que sua fé seja destruída. O jovem costuma ser facilmente o fruto do meio. Você sabe o que é um fruto do meio? Vou explicar. O que é? Fruto do meio é assim, ó. Você chega numa balada, eu nunca estive, mas os cientistas sociais dizem. Você chega numa balada, tá lá todo mundo com um copo de cerveja na mão, uma bebida alcoólica. Você chega lá, você não bebe. Certo. Mas qual é a pressão do grupo sobre você sem dizer nenhuma palavra? Para que você tenha o quê? Um Uma copo bebida na mão. onde? Na mão. Na mão. Então você acaba assumindo o copo de bebida, que você quer ser igual aos outros, você não quer ser diferente. E nesse inteirinho de você não querer ser diferente, muitos dos jovens estão ali, aí junta no grupo que alguém tá bebendo, o que ele faz? Vai lá e Ele pum. Pastor, E assim muitos começam a ir nessa direção. eu vivi isso, né? Só fazer um parênteses, né? Eu falo que um dia eu vou contar meu testemunho aqui, tá, gente? Um dia. Eu vivi isso aí, porque eu não sou cristão de berço. Conheci a igreja, né? A palavra de Deus através dos bravadores. Que legal, hein? Louvado seja Deus pelos E. bravadores, hein? Amém. Amém. Nossa, grande departamento, grande unção de Deus isso aí. Mas, resumindo a história, eu estava numa balada, uma vez, com os meus primos, meu irmão, e eu não fumava, eu nunca fumei. Mas estava todo mundo Mano. dentro da balada, porque eu podia chegar, hoje em dia não pode mais em lugar nenhum. Dentro de algum lugar fechado. Então o que acontece? Tava todo mundo lá, tal. Aí o que acontece? Aí eu tava lá assim, todo mundo assim, e aí eu lembro que, pô, eu era adolescente, tudo mais, aí alguém falou assim, pô, cara, se você não pegar um cigarro e não tragar, as minas não vai ver você fumando e vai falar que você não é o cara. E aí você fica naquela, aí você fala, pô, Então o que acontece? Eu já tinha tomado umas, né? Porque, né? Facilmente influenciável, né? Cidade. Aí o que acontece? Um fumando, o outro e tal. Aí pela primeira vez eu peguei um cigarro e fiz isso. Eu estava um pouco bêbado, confesso, né? Desgraça mesmo. E aí eu fiz isso. Pastor, no outro dia, eu senti um gosto amargo de nicotina na minha boca. Que eu falei assim, eu nunca mais quero sentir isso na minha boca. E aí, quando passou esse momento, eu vi que eu não era o cara. Eu era só uma marionete no meio. E que não serviu pra nada. Pra nada. Nada. Não te ajudou. Não me ajudou, só me prejudicou. Graças a Deus que no primeiro dia você saiu. Teve muitos que entraram assim e passaram o resto de suas vidas fumando. Exatamente. Só a saúde foi indo pros passos. Bom, vamos lá, pastor. Existe alguém aqui que tá com falta de equilíbrio. Olha, como equilibrar a fé, os estudos e o trabalho? Aí entra um pouco do que a gente falou no começo, né? Pouco de prioridades, né? Acho que essa tá bem fácil aí. Tá, um exemplo. Eu trabalhei com judeus. Alguns judeus que eu conheci. E os judeus, eles não têm três tipos de vida. Não é assim, minha vida profissional, minha vida pessoal e minha vida profissional, pessoal e minha vida, não sei, na igreja, vamos dizer assim. Não existe isso para o judeu. Um judeu, ele é judeu aonde ele for. O que significa que o Deus dele é o centro da vida dele. Ele vai servir o Deus dele no trabalho, ele vai servir o Deus dele em casa, ele vai servir o Deus dele na sinagoga, ele vai servir o Deus dele aonde ele estiver. Quando alguém pergunta assim, como equilibrar minha fé com estudo e trabalho, existe uma discrepância. Qual é a discrepância? Sua fé não está na mesma balança que estudo e trabalho. Sua fé é a base para que você tenha um bom trabalho e um bom estudo. Legal. Ela tem que reger a sua vida. Legal. Se você colocou na mesma balança, tá errado. Porque sua fé em Deus e o seu relacionamento com Ele é o alicerce para tudo e qualquer coisa que você for fazer na vida.
Então você tem que rever agora a tua vida e falar assim, cara, onde está meu relacionamento com Deus? Uma vez que estou me relacionando com Ele, estou pautado nele, todo o resto vai estar em cima disso. Quando eu digo todo o resto, eu digo todo o resto. Vai estar o meu trabalho, vai estar meu estudo. Eu costumo dizer aos jovens que são 3 decisões importantes. O Deus que eu sirvo, a profissão que eu vou levar pro resto da vida e a pessoa que vai passar o resto dos meus dias ao meu lado. Essas 3 decisões têm que ser muito bem tomadas. Verdade. Qualquer uma delas que for mal tomada, eu posso prejudicar todo o futuro da minha vida. Então, primeiro, o Deus que eu sirvo é aquilo que tem que reger todos os meus dias. Essa decisão é a mais importante de todas. Porque agora eu tomei essa decisão, não volto mais atrás. Eu estou servindo Deus. Agora, com Deus, eu vou dizer, vou ver qual é a minha profissão, vou ver quem é a pessoa que vai seguir do meu lado. É um estilo de vida, né? É o estilo de vida. Estilo de vida. É exatamente, Tony, é o estilo de vida. Pastor, então falando sobre estilo de vida, e hoje os jovens eles estão muito inteirados nos veículos de comunicação, né? Certo. Você tem o Insta, você tem o Facebook, você tem o TikTok. Sim. E o jovem cristão, como que ele tem que se comportar com tudo isso para usar essas ferramentas para pregar a mensagem? Boa pergunta. Como utilizar as ferramentas? Eu costumaria dizer que... vou dar uma dica boa. Começa seguindo o canal Testemunhar. Essa é boa, muito boa. Deixa eu mexer aí, pastor. Essa é boa. Começa seguindo o canal Testemunhar. Depois você segue até minhas redes. Vai ser bom também. Tá bom? Depois eu deixo elas aqui no final para você. Mas é assim... As redes, se você for usar para testemunhar, você vai ter que procurar bons canais, tem que procurar boas coisas para você compartilhar, para você assistir, porque as redes, por exemplo, no meu caso hoje, no meu Instagram hoje, cara, o meu Instagram hoje é incrível como o algoritmo tem mandado muitas páginas de muitos pastores, muitas páginas cristãs, porque o meu algoritmo acabou sendo moldado segundo aquilo que eu estou assistindo, que eu estou buscando. Nossa, muito bom. Então isso acaba mudando. Então você tem que ir modificando pelos seus hábitos e utilizar eles para enviar bons conteúdos para o pessoal. Agora lembra o seguinte, não é qualquer coisa que aparece que é verdade. Eu preciso analisar antes de enviar. É verdade. Isso é Porque muito importante. Isso é muito importante, porque Demais. você pega várias notícias, você queima. Você, cara, mandei essa notícia aqui, era uma fake. Me quebrou, porque vai quebrar sua credibilidade com os amigos. Então busque bons canais, boas fontes de informação e, por favor, você cristão, vou dar uma dica. Essa é difícil, mas eu vou falar que ainda está em tempo de eu falar. Deixa a política de lado. Eu tenho minha posição. Por exemplo, eu tenho meu posicionamento político. Quem me conhece mais próximo, íntimo, sabe disso. Mas nas redes eu não uso minhas redes para posicionamento político. Eu não uso minhas redes para divulgar candidatos. Eu não uso minhas redes para apoiar sistemas políticos. Por mais que eu tenha minhas preferências, tá? Não é que eu não tenho. Não é que eu não tenho. Mas é que na minha concepção profética, A ou B estando lá, nós estamos caminhando para o final do mundo. Boa. O que significa que A ou B sentando lá vão contribuir para o final profético que já foi escrito. Então eu posso até ter minha afinidade com um lado a mais. E de fato tenho. Só que eu entendo que mesmo que o lado que eu gosto vai estar lá, então qual é o meu papel no meio dessa guerra toda? Eu falo, no meio disso tudo aqui, Cristo está voltando, arrepende. É isso. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu daria essa. Maravilha, pastor. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Isso aí dá pano pra manga demais, isso aí. Não, senão você tem Dá 50 episódios de demais, podcast. isso aí dá. Faz que a gente tá vivendo daqui a pouco. Mas, teve Sim. um amigo nosso que veio aqui, eu não vou falar o nome dele, Aham. mas a gente bateu um papo aqui e depois nós ficamos mais 1 hora aqui conversando. Ah, é? Sério. Se eu ficar mais 1 hora, meu esposo me pega. Não, é sério. Mas ele abriu o lado político dele Sim, e eu vou te falar uma coisa, viu? sim. O cara pensa fora da caixinha e ele falou muito sobre essas questões de profecias que, olha, se a gente parar para analisar, é igual você falou, A ou B, Vai a contribuir. agenda vai acontecer. Direita ou esquerda? Quando as duas mãos se unirem, final do mundo. Exato. Não adianta. Bom, estamos já chegando às últimas perguntas, pastor. Sim. Uma pergunta interessante aqui, ó. Por que devo me envolver em atividades na igreja? O jovem geralmente foge, alguns né, não são todos, né? Isso é o mal dos adultos. Dos adultos e dos jovens. De todos. Eu tô brincando. Mas aqui, Osvaí. Recentemente eu passei por uma experiência que eu vou utilizar ela como uma metáfora. Depois do acidente, minha esposa ficou parada em cima da cama 2 meses. Depois das cirurgias, os ossos grandes levam mais tempo a cicatrizar. Seja fêmur, as tíbias. Então levaram mais tempo a cicatrizar. E a gente estava muito preocupado que ela fizesse força em cima desses ossos para que não prejudicasse. Porque na nossa cabeça,
A gente pensa assim, tem que esperar até o dia em que estiver tudo perfeitinho. Somente fêmur, né? Principalmente fêmur, né? Essa seria a matemática natural que a gente faria, vamos dizer assim. Eu tive na médica dela mês passado, e a médica falou, agora você já tá no ponto que você tem que começar a colocar peso, fazer força. Mas doutora, já tá calcificado? Não, mas como que funciona? E aí eu fui aprender sobre. Quando o seu osso está se calcificando, se você não colocar força sobre ele, ele vai levar mais tempo para calcificar, porque ele foi feito para aguentar pressão. Então ele chega num estágio, obviamente, depois que ele já quebrou e que já voltou a se calcificar, ele chega num estágio que, por exemplo, no caso das pernas, chega uma hora que você precisa começar a colocar peso nas pernas, porque isso vai alertar o osso de que ele precisa de mais força. E o que vai acontecer? Ele vai começar a se fortalecer. Então ele vai acelerar a calcificação e vai acelerar o processo de que você volte à sua normalidade. Olha que curioso. E a gente pensa que tem que ficar resguardado e, por outro lado, o corpo tem que se movimentar. Na igreja, é parecido com isso. Não importa quantas dores você teve, ou qual foi o acidente, ou quais foram as dificuldades, você precisa estar em movimento. Você precisa estar fazendo. Fui ferido por não sei o quê. Amigo, começa a botar o pé no chão e forçar, vai cicatrizar mais rápido. Você vai começar a se sentir mais forte mais rápido. E você vai começar a trabalhar mais rápido. Então, quando a pessoa pensa assim, eu não vou me envolver na igreja porque eu não quero cargo, eu não quero responsabilidade. Mas com quem que você não quer responsabilidade? Com o reino? Com o rei? Com quem que você não quer? Com o evangelho? Não, mas eu não quero por causa das pessoas. ABC vai estar lá. Tudo bem, ABC vai estar lá, mas ele também faz parte do reino. Deus falou pra gente amar o próximo, amar o semelhante, pra gente caminhar junto. Aí normalmente eu pergunto assim, quando as pessoas falam assim, pastor, eu não tenho tempo. Tem razão, filha, você não tem tempo. Quanto tempo você gastou na Netflix esse mês? E quanto tempo você gastou no teu Instagram? Quantas séries você assistiu? Pastor, não sei o que. Não, mas é real. Se você disser para Deus que você não tem tempo e Deus disser para você que ele não tem tempo para você, amigo, você parou de respirar e caiu, porque até a tua respiração depende dele. Então, a melhor forma de você manter a fé, de se manter de pé, se manter ativo na fé, espiritualmente, é você trabalhar para o Senhor. E para trabalhar para o Senhor, você vai ter que assumir responsabilidades com Deus. Assim você se desenvolve. Verdade. Pastor, nós temos mais só 2 perguntas. Fique à vontade. Vai ser o episódio de 3 horas, esse aqui. Vai ser o primeiro de 3 horas no canal. Bati o recorde, olha aí. Vou fazer a penúltima, o Antônio faz a última. Como entender a vontade de Deus para minhas decisões diárias? Como entender a vontade de Deus para as minhas decisões diárias? A pessoa tem suas decisões diárias, mas ela precisa entender a vontade de Deus. Acho que a gente comentou um pouco sobre isso no começo. É que, para mim, fica confuso quando fala assim, entender a vontade de Deus sobre as minhas decisões diárias ou para minhas decisões diárias? Porque primeiro eu teria que perguntar assim, de quem são as decisões? Porque se são tuas, não incluiu Deus. Mas se você incluiu Deus na história, então você orou antes de tomar a decisão. Então isso foi diferente. Exato. Né? Então, assim, como eu vou entender a vontade de Deus? A vontade de Deus ela já foi descrita na palavra, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. Sim. E a outra forma de entender a vontade de Deus é estar buscando ele em oração e buscando ele na Bíblia. Mas a gente deve estar atento ao fato de que Deus ele não vai se apresentar em alguns momentos da nossa história simplesmente para fazer o que a gente quer. A maior dificuldade das pessoas de aceitar a vontade de Deus é que muitas vezes elas sabem que não tem que trilhar um caminho e esperam que Deus baixe do céu para aprovar o caminho que elas querem escolher. É difícil, Deus não vai fazer isso. E às vezes também a pessoa tem uma decisão, coloca para Deus, mas ela já tomou a decisão antes de pedir para Deus. De pedir para Deus, não fez um plano, não incluiu, não orou antes, não pediu ao Senhor. Mas vamos a um caso extremo. Pastor, estou orando, estou clamando, estou pedindo já há algum tempo por esse plano, por essa decisão, estou esperando que Deus atue nessa decisão. Como entender a vontade de Deus? Bem, de diversas maneiras isso vai ser possível. Deus pode abrir portas, Deus pode dar respostas, Deus pode fazer sentido no coração. Pode. Mas lembre-se do seguinte, nós não temos os parâmetros para dizer, ele vai falar dessa maneira, mas nós temos os parâmetros para dizer, isso não veio dele. Quais parâmetros? Se vai contrário à palavra, se vai contrário ao que Cristo te pediu, se vai contrário aos ensinamentos cristãos, se vai contrário a todos os valores que foram ensinados na palavra de Deus, amigo, não veio de Deus. Outro dia alguém me falou assim, pastor, que Deus me falou para eu sair do meu casamento. Não falou não. Nossa. Pastor, mas você nem sabe o que ele falou não, mas ele não vai falar para você sair do casamento. Poxa vida. Ele vai falar para você sair do casamento. Pastor, mas o meu casamento, nesse caso, meu casamento estava muito difícil, a minha mulher era complicada, botou um monte de coisa.
E aí, e isso é muito comum hoje, tá? Porque por mês eu recebo mais de 10, 20 pessoas diferentes sobre casamento. A gente pode voltar um dia só. Vocês querem uma pauta que tá no hype? Cara, fala sobre casamento. Fala sobre família. Tem muitas famílias acabando, sobretudo de jovens. Tá se tornando descartável, né? Tá se tornando descartável. Esse jovenzinho, eu encontrei ele. Cara, esse jovenzinho, eu encontrei ele no Maranhão. Eu fui para um congresso no Maranhão. Aí eu preguei lá. Aí de tarde eu tava lá ainda. Ia ter uma segunda pregação. O cara sentou do meu lado. Pastor, meu casamento tá acabando. Vou largar minha mulher. Meu filho, como você vai largar? Não, Deus não me falou, não. Deus não te falou isso. Deus me falou. Mas pastor, não. Mas pastor, você tá sabendo a minha história agora? Não, Deus Essa não te foi falou. boa, viu? Eu tenho certeza que Deus te falou. Mas como que o senhor tem certeza? Porque procura a Bíblia inteirinha. Vê aonde tá falando que quando o teu casamento estiver difícil, Deus te manda sair de lá. Vamos ver. Se você achar aqui, amigo, eu não só falo pra você, sai de lá, como eu te dou a chave do meu carro, pode levar embora. Olha aí. Aí ele, não sei o que lá e tal, não. Beleza. Aí a gente começou a bater um papo, aí ele começou a falar que a mulher maltratava, que a mulher isso, que a mulher aquilo. A gente entende que tem situações difíceis. Sim, e eu não tô advogando aqui que casamentos que são insustentáveis, porque hoje a gente tem casos de agressões, outros casos tipos. Eu não tô entrando nesse mérito. Sim. Tá? Cada caso é um caso, existem sofrimentos que realmente, em alguns momentos, as pessoas têm que tomar algumas posições. Concordo com isso. Mas o fato é que hoje se tornou descartável porque qualquer dificuldade eu deixo Deus para trás, deixo o que ele pediu de lado e saio de lá. Então, quando eu tô falando de ouvir a voz de Deus, eu preciso me manter fiel ao que ele pediu. Mesmo que o que ele tenha pedido seja contrário à minha vontade. Muitas pessoas não entendem a vontade de Deus porque não querem aceitar que a vontade de Deus é contrária ao que ela deseja. Então, aí é diferente. Não entendi a vontade de Deus. Não sei entender, você só não quer fazer. É diferente. Então, quer entender? Volta ao que a gente falou no começo. Volta para a palavra. Antes do Antônio fazer a pergunta, eu tenho um amigo que ele... Você tem 3 anos que eu tenho amizade com ele. E desde quando eu trabalhei com ele, ele tem uma dificuldade. Ele é um jovem cristão. Sim. E ele tem dificuldade de arrumar uma namorada, porque as que ele arrumou não deu certo, enfim. E aí ele chegou em mim, se abriu comigo, conversou comigo. Eu falei assim, cara, o que eu faço? Falei, cara, primeira coisa, ora a Deus. Senhor, prepara uma mulher pra mim e tal, não sei o quê. Mas ore a Deus, conversa com ele e fique de olhos abertos, porque o Senhor vai te mostrar. Mas daqui pra lá, não fica sassaricando por aí, entendeu? Aguarde. Beleza, passou um tempo e tal. Aí, essa semana agora, eu fui lá na empresa que eu trabalhei pra ter um papo com o pessoal lá que fiz amizade lá. E aí eu falei, ei, você já casou? Tal? Ele falou, cara, tô na mesma situação. Aí ele me contou algumas coisas lá e tal. Eu falei, olha, enquanto ele é você... cristão. Ele é cristão. Ele falou assim, ó, cara, enquanto você ficar nisso de fulano que te apresentou, fulano que sei o que, mas você não sentiu. Ou você tá orando para Deus, falou assim, não, eu parei de orar. Então, vai ficar difícil. É uma situação, velho, que outro dia eu encontrei um jovem também que, pastor, tô querendo um emprego. Legal. Você tá falando, tô orando muito. Tá, me envia seu currículo. Não, eu não fiz o currículo ainda. Você tá procurando emprego? Mas fica difícil. Mas como é que você tá procurando sem currículo? Bem antagônico, né? Não, bem antagônico. Como é que você tá procurando emprego? Não, pastor, eu tô orando, Deus vai enviar um. Não, calma aí. Vamos conversar aqui. Deixa eu te ensinar como é que funciona. Você ora e você atua. O impossível Deus faz. Milagre de Lázaro. Jesus vai lá, tá pronto para ressuscitar Lázaro. Ele podia ter falado, pedra, saia daí. E a pedra ia sair. Ele fala o quê? Tirai a pedra. Então, o milagre ocorre na parte que eu não posso fazer. Se eu pudesse aconselhar o seu amigo, eu diria para ele, cara, procure uma pessoa que te aproxima de Deus. Primeiro ponto. Relacionamento tem que ser com quem te aproxima de Deus. Segundo ponto. Amigo, não fica parado no só lugar, não. Você tá orando? Tá esperando alguém que vem de Deus? Começa a visitar as igrejas. Começa vendo por aí. Então. Tem alguém que tá orando, você pode ser o milagre de alguém. Então, você vai lá orar. E você vai lá conhecer as pessoas. Uma hora, Deus vai colocar. Jovem, né? Um congresso jovem. Cola com a gente no Jovens da Paz, que eu tô sempre chamando solteiro pra ficar em pé. Solteiro pra ficar em pé. Olha, já faz um merchan, já faço um merchan, porque povo do Senhor tem que casar com o povo do Senhor. Esse negócio de jogo desigual não dá certo. Já não. Não dá certo. Então, cristão casa com cristão. E não é preconceito. É só pra ter facilidade na vida. De que maneira? Cara, se você casa com alguém que tá no mesmo caminho da fé que você, vai facilitar teus dias. Mas eu quero casar com alguém que é diferente. Tudo bem. Você quer dias difíceis? Fica à vontade. Entendeu? E eu vou fazer um merchan aqui, hein? Sim. O nosso amigo Edivaldo tá
como diz o jovem, tá na pista. Ah, legal. Opa, olha aí. Leandro é parceiro, vou jogar lá no Jovens da PAC, hein? Olha Joga aí, aí. menino bom, trabalhador, Arrasta aí, pastor. cristão. Arrasta aí, sim, pastor. partido de futuro, hein? Deixa com a gente, hein? Tem que ser oração. Começou, Leandro. Pode deixar pra trás, não, hein, mano? Começou, hein? Bora. Ai. Antônio gosta. É, assim mesmo. Mas você sabe que é igual você falou, se você não tiver ação, só oração, Sim. você tem que ter ação, pô. Tem que ter ação, Você tem que ir pra frente. É igual aquele negócio, eu sempre falo assim, ó. Você fala assim, Senhor, eu preciso passar na prova da faculdade. Meu amigo, se você não estudar, o Espírito Santo não vai vir aqui e enfiar na sua cabeça É não, até acabou, não tem jeito. Não vai passar se precisa. Então, assim, tem que ter os dois lados, lado A e lado B. Exatamente isso. Muito bem. Vamos lá para a última pergunta, então. Vamos lá. Há muitos jovens que estão frequentando a igreja e que está em pecado, mas não consegue abandonar aquele pecado e muitas vezes tem suas lutas no particular, Certo. não é? E o que você diria para eles? Muito bem. Eu voltaria para a pergunta, para o raciocínio que a gente teve aqui ainda atrás. Uhum. Mas antes de eu entrar no raciocínio, eu diria o seguinte: primeiro, todos são pecadores. Então, às vezes, a gente está numa vida de pecado e a gente começa a lutar assim: pô, já que eu estou em pecado, eu vou me afastar de Deus, vou abandonar Deus, vou deixar Deus de lado. Esse é o primeiro erro. Porque quando você está na luta, é que você deve buscar mais ao Senhor. Então, o fato é que, quando você está no pecado, primeira coisa, todos pecaram. Não pensa que pecado é peculiar seu. Pensa que pecado é só na tua vida que ocorre. Não. Pecado ocorre na vida de todo mundo. Agora, quando você reconhece que você é um pecador que precisa de Cristo, o que você faz? Você vai na direção de Cristo. O que muitos jovens fazem, e eu já passei por esse caminho também. Ao contrário. Você vai ao contrário, você começa a tentar lutar com as suas forças. Então você fala, cara, esse aqui é o meu pecado, então eu vou lutar contra isso aqui. Essa aqui é a minha dificuldade, então eu vou lutar. Eu sei que é errado, não vou fazer mais. Quantas promessas, quantas dificuldades, quantas coisas você faz falando assim, não vou mais. Eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer. E no final você acaba fazendo. Por quê? Porque você está lutando sozinho. O caminho é inverso. Em vez de você partir para a luta, você luta para você pegar aquilo. Senhor, eu tô passando por essa dificuldade. Tá sendo muito difícil isso aqui para mim. Olha quanto tempo eu tô lutando contra isso aqui e eu não consigo vencer. Então me abençoa. É uma campanha de oração, é estudo da palavra. Quando você chegar a vencer isso, não fica admirado. Vai surgir outro. Por que vai surgir outro? Porque a gente vai lutar a vida toda. Perfeição só existe num lugar, e é no céu. E só Cristo pode transformar você ao ponto de você se tornar perfeito, porque você está com Ele. Então, você vai lutando, e a sua luta a vida toda vai ser para depender e estar na presença de Cristo. Maravilha. Então, beleza. Pastor, eu queria, assim, agradecer demais, tá? Sua presença aqui com a gente. Quero... Prazer foi todo meu. Muito bom ter aqui os conselhos para os jovens, as perguntas que você respondeu para os jovens. O seu testemunho sobre o milagre que Deus fez na sua vida, da sua esposa. Amém. Então, assim, de uma maneira especial, eu gostaria que você olhasse para sua câmera e você deixasse uma mensagem para o jovem. Você já deixou várias mensagens, mas aquela mensagem que pega na veia do jovem e fala assim, olha, é Cristo que é o seu mestre. Maravilha, vamos falar com a juventude que está em casa. Olha, ser jovem é um privilégio, a vida passa mais rápido do que a gente imagina. E eu sempre preguei por aí o livro de Tiago, que diz que a nossa vida é como uma neblina que sai pela manhã e logo se dissipa. Recentemente eu passei por uma situação difícil, que a minha vida escapou dos meus dedos e eu realmente enfrentei a morte. Então, se eu pudesse deixar um recado para você hoje, a brevidade dos teus dias não podem ser medidas. O que significa que se você está vivendo nessa terra, mais tempo, menos tempo você vai sofrer, mais tempo, menos tempo você vai perder, mais tempo, menos tempo você vai chorar e, infelizmente, em algum momento você vai ter que lidar com a morte. Conviver neste mundo é acumular dores, tristezas, saudade, sofrimentos. Mas conviver com Cristo é caminhar com a esperança de vida eterna. Então, viver nessa terra e acumular todas as dores e perder a salvação, era melhor não ter nascido. Então, para você fazer valer a pena, apegue-se a Jesus. Não importa quais são os hábitos, não importa quais são os pecados, não importa quais são as dificuldades, se você vai na direção de Cristo, Cristo salva você. Eu não sei como que esse vídeo chegou até você, mas eu posso te dizer uma coisa, se ele chegou,
Não foi coincidência. Não foi porque um amigo te mandou. Não foi porque simplesmente você curte o canal Testemunhar. Foi porque Deus quer dizer para você que Ele quer salvar você hoje. A pergunta é se você está disposto a ir na direção de Deus e se entregar por completo, se comprometendo com Ele e fazendo a pena valer os seus dias, porque você vai estar no caminho da vida eterna com Jesus. Amém. Não importa para onde você foi, só vem que Deus salva você. Deus te abençoe. Fica com Jesus, um grande abraço para você. E, meninos, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Foi professor. muito bom estar aqui. A gente passou aqui 2 horas e pouco, né? Quase 2 horas. Quase 2 horas, né? Então tá sendo uma benção e a gente vai ter outra oportunidade. Quem sabe a gente marca de novo, vocês vão no meu podcast, eu volto para estar aqui com vocês. Sim, claro, vai ser um prazer também. Obrigado. Pastor, obrigado, hein? Valeu, aí, Foi- obrigado, Toniel, valeu. Meu amigo Lenda, que nós vamos casar em breve, foi um privilégio, valeu. Vamos casar o Lenda, hein? Vamos casar o Lenda. hein? Pastor, deixa um abraço aí pra quem você quiser aí. Deixa um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Deixa um abraço para meus jovens da APAC. Quero fazer um pedido para vocês. Segue a gente lá nas redes. Nós estamos no Insta. Nós estamos em todas as redes. Procura a gente lá. @JovensAPAC. Vou deixar um trabalhinho aqui para você aí. Vai estar aqui debaixo, ó. @JovensAPAC, @Gabriel G. Manuel. Segue a gente lá. A gente vai ter uma página bem preparada, com muito carinho, muito amor, com muitas mensagens para edificar o seu coração. Amém. É isso aí, pastor. Obrigado mais uma vez pela presença. E vai ser um prazer estar com você lá no seu podcast. E, Maravilha. claro, vamos marcar aqui um tema diferente. Você vê que Vamos vai sim. ser bem bacana. Vai ser muito bacana, com certeza. Pessoal, e para você que acompanhou a gente até aqui, quero deixar um desafio para você, tá? Coloque aí nos comentários um milagre, para você mostrar que você chegou até o final aqui do nosso programa. E também não se esqueça, assim como o pastor falou, segue ele lá nas redes sociais dele, tá? No Instagram. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo todos os links, tá? O link do nosso canal Testemunhar lá no Instagram, o link do Antoniel, do meu, do pastor. O Lenda não tem Instagram ainda. Não, vamos ter que fazer um Instagram pro Lenda. Que isso, Lenda? Mas nós vamos fazer um para ele. Vamos fazer ele. E assim, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E, Antoniel, obrigado por fazer parte aqui com a gente aqui também. Vamos ver. É sempre um prazer ter você aqui como meu amigo. Longas datas, né? Mas As datas, né? estamos aqui, né? Começamos lá Louvado nas seja Deus. rádios lá do passado. Bom tempo. Aí Obrigado, sim. Lenda. Você é o nosso grande suporte. O Lenda é o coração do canal. Do canal. Obrigado, pastor, mais uma vez. Valeu, a alegria foi toda nossa. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo aí. mais. A gente se vê aí. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.